Boa noite a todos. Hoje é 11 de abril de 2022. A gente vai iniciar o nosso evento aqui com o nosso palestrante convidado, o Renato Ordones. O tema de hoje vai ser acesso venoso em animais silvestres e temos o apoio hoje do Linae Educa. Desejo a todos um excelente evento. Boa noite, pessoal. Agradeço o convite, da Rafa, do pessoal da Linae. A gente está sempre junto aí nos cursos também. Vou falar um pouquinho para vocês dessa parte. Primeiro eu vou me apresentar, vou mostrar para vocês, quem que eu sou, o que eu faço, para depois vocês entenderem o porquê de tudo que eu vou contar depois, tá? Por que eu faço isso tudo que eu vou mostrar para vocês depois. Eu me formei na FZEA, na USP de Pirassununga, em 2016. Fiz residência na UFMT em Cuiabá, com medicina de animais selvagens, terminando em 2019. Depois fiz pós-graduação também aqui na FAMESP, em São Paulo, de clínica e cirurgia de animais silvestres. Desde que eu terminei a residência, voltei para São Paulo. A residência foi lá em Cuiabá, voltei para São Paulo. Estou aqui já agora há mais de 3 anos, atuando com clínica e cirurgia de animais silvestres. Então, faz aí cerca de 5 anos, um pouco mais de 5 anos que eu atuo exclusivamente com animais silvestres, principalmente na parte cirúrgica e muito da parte clínica também. Aqui em São Paulo tem uma casuística muito grande de atendimentos. Atuo em clínicas em todas as regiões aqui de São Paulo, algumas cidades próximas também. Hoje o nosso tema, é uma coisa bem específica, é um assunto muito interessante. Teve algum evento recente para falar desse assunto. Foi mês passado, uns 2 meses atrás, mais ou menos. Eu achei muito interessante porque é algo que a gente recebe muita pergunta, estagiário muito curioso, nos lugares onde eu atendo mesmo, quando eu vou internar um paciente, ou quando eu estou atendendo e vou coletar um sangue, os próprios veterinários de cães e gatos que trabalham ali, tem muita curiosidade sobre essa parte, Da onde você coleta o sangue, onde que a gente coloca um acesso num animal que tem um formato totalmente diferente, Então, a gente tem muito a falar sobre isso, Eu fui começando a perceber que a gente tem muito o que falar e é um tema de extrema importância para a gente conseguir fazer a medicina aí da forma mais apropriada possível, para melhorar, para conseguir buscar os tratamentos mais adequados para os nossos pacientes. Então, aqui, aí. Primeiro, só vou falar para vocês do curso que a gente está organizando junto com a Linai, O ano passado a gente fez 3 cursos, um curso de aves, um curso de répteis, um curso de mamíferos, São cursos online, bem completos, assim. A gente acaba pegando toda a parte de medicina, agora a gente vai fazer o de aves, Depois a gente vai fazer o de répteis de novo, e no final do ano, provavelmente o de mamíferos. A gente tem as datas ainda para acertar. Mas agora em abril, no final agora do mês, a gente vai ter o curso de clínica de aves. E a gente é um final de semana inteiro, de imersão, são 20 horas, são 12 horas, se não me engano, de curso. Anatomia, fisiologia, nutrição, doenças nutricionais, bem-estar, enriquecimento, doenças infecciosas, são tantos temas como todos, clínica, cirurgia, tudo, de aves, a gente vai estar abordando lá. Minhas aulas sempre tem muita foto, muito vídeo. Quem já viu alguma palestra em GEAS, em simpósio, em evento, de faculdade, sabe que eu coloco muita foto, muito vídeo, todos os casos clínicos meus, tudo que eu fiz mesmo, Então, para mostrar para vocês na prática o que acontece, A gente escuta muito a pergunta, todo lugar que antes era muito presencial, agora é muito online, Tá voltando agora um pouquinho o presencial, que é ótimo. A gente escuta muito, perguntar, mas quando a gente trabalha com silvestres, como que é? O que a gente tem na rotina? O que aparece para a gente fazer, Eu tenho a impressão de que é uma coisa tão... tem pouco paciente, tem pouco caso, E por isso que eu gosto de mostrar exatamente o que eu faço todos os dias, Então, para vocês verem que é possível trabalhar só nessa área e que a gente tem uma demanda gigantesca. Eu cheguei aqui em casa de atendimento faz cerca de 15 minutos, saindo e acabando aqui a aula, vou ter mais atendimento. Então,
todo dia, o dia todo, a gente tem muito caso, né? Ave, réptil, mamífero. E nesse curso a gente vai abordar isso tudo, tá? Então, quem quiser se inscrever, ainda tem vaga, tá? Para o final do mês agora. E aproveitem que o curso está bem legal. Mas vamos lá. Vamos para o tema da palestra, então. Acessos venosos em animais silvestres, né? Por que que isso é tão importante? Eu vou falar, então, um pouco da introdução desse assunto, né? Para vocês entenderem aí a importância disso. Quais materiais que a gente vai utilizar. Muita gente aí, a maioria acredito que seja estudante, né, de todas o início, do meio, do fim da faculdade, né, de todas as etapas do curso. Alguns veterinários recém-formados ou formados já que trabalham com cães e gatos têm interesse na clínica silvestre, porque sempre acaba aparecendo na clínica. Você está lá fazendo um plantão com cão e gato, aparece a pessoa, resgatei um passarinho, meu coelho começou a passar mal, eu corri aqui na clínica que é perto de casa. Então, você ter uma noção básica é fundamental, tá? Por mais que você não, às vezes não goste, não tenha interesse em seguir na área, é sempre bastante interessante você saber um pouquinho para ajudar o paciente que precisa. Então, quais materiais que a gente vai utilizar, né? Uma analogia aí com os cães e gatos, que todo mundo aí já fez estágio, com certeza, ou vai fazer um dia com clínica de cães e gatos. Inclusive, recomendo que faça, né? Eu fiz muita clínica de cães e gatos, estágio, atendimento também, e isso acabou ajudando demais na prática mesmo, né? Na experiência prática ali para animais silvestres. Mostro a parte dos répteis, das aves, dos mamíferos, aí específico de cada um, tá bom? Bom, para que serve, então, a gente conhecer bem o acesso venoso nos animais silvestres? Então, primeiro, a gente vai ter acesso à corrente sanguínea. Para quê? Para fazer uma medicação, um atendimento emergencial, né? Porque sempre que a gente vai fazer uma cirurgia, a gente coloca um acesso. É uma castração de macho super rápida, é um desgaste dentário muito rápido. A gente sempre deve colocar um acesso venoso. Por quê? Porque se o animal entra em apneia, por exemplo, começa a ter uma parada cardíaca no meio do procedimento ali por conta da anestesia, né? Porque ele não está reagindo bem ao procedimento anestésico. O que você vai fazer? Você vai aí tentar canular uma veia no animal que tem um metabolismo extremamente rápido, né? Que vai precisar dessa medicação ali de forma emergencial sendo feita na corrente sanguínea. Você vai fazer uma aplicação intramuscular que vai demorar até chegar na corrente sanguínea, o animal já não consegue mais voltar, né? Então a gente sempre precisa ter um acesso à corrente sanguínea, num caso de cirurgia e num caso emergencial, para a gente fazer medicações aí agirem, né, de forma mais rápida. E também para manutenção de pressão, né, reposição de volume sanguíneo, né, não no sangue propriamente dito, mas de volume dentro da corrente sanguínea, né, para monitoração, para manutenção da pressão, do próprio transporte de nutrientes da corrente sanguínea através da uma pressão adequada. Eu acabei já falando aqui, né? Fluidoterapia para manutenção, para terapêutica, né? Para medicações, para reposição de volume hídrico, né? No caso de desidratação, e para colheita de sangue, exames complementares. Então, o acesso não é só colocar o catéter lá na veia para ficar com o acesso. O acesso venoso, né? Você ter acesso à veia, também serve para você coletar um sangue. Então, a gente vai precisar aí fazer coleta de sangue em animais de vários tamanhos diferentes, né, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E para isso a gente precisa saber onde que estão as veias dele, né? Como que a gente vai conseguir acessar isso e que volume que a gente vai poder tirar. Bom, a gente vai falar disso tudo. Bom, qual que é o primeiro desafio que a gente tem na clínica de animais silvestres, né? Variedade de tamanho, de peso, de formato, né? Olha assim, essa imagem aqui eu coloquei, eu tentei selecionar justamente alguns casos aí para exemplificar isso. O tamanho desse jabuti, o formato desse jabuti, né? Onde que tem uma veia aqui? Ele vai ter a veia igual no cachorro? Você consegue fazer uma analogia com o cachorro, por exemplo? Porque o cachorro a gente geralmente tem uma noção maior porque a gente aprende na faculdade, a gente vê no estágio o tempo todo, né? Em relação ao que a gente vai fazer com um cachorro, um gato para um jabuti, né? Não vai dar.
Um canário, esse canário aqui tinha 14 gramas, né? Olha o tamanho dele. Como que a gente acessa qualquer coisa num animal desse? Hamsterzinho sírio. Esse aqui era um filhote de hamster sírio, tinha cerca de 80 e poucas gramas. O Red Hog, todo espinhento, difícil de ser contido. A gente faz aqui a indução anestésica dentro de uma máscara, coloca ele inteiro dentro da máscara para fazer uma câmara de indução, né? Então, a gente vai precisar fazer aí, utilizar mecanismos diferentes do que é habitual para um cachorro e para um gato, porque a gente vai ter formatos diferentes e tamanhos extremamente diferentes também, tá? Além disso tudo, né, além do formato diferente por fora, a gente por dentro tem anatomias completamente diferentes, tá? Então, te pega um roedor pequeno, como esse hamster, um twister, né, um ratinho, mesmo um coelho, que é um mamífero um pouco maior, a gente vai ter muita semelhança, né, na questão da anatomia venosa com os cães e gatos, né? Vai ter a cefálica, né, vai ter a veia safena na perna, né? A gente vai mostrar todas elas, para quem também não tem muita prática ainda com esses nomes. Elas vão estar numa posição bastante semelhante, mas num jabuti, totalmente diferente. Numa ave, completamente diferente. Ela tem asa, né? São animais que não têm diafragma, por exemplo, né? Os répteis e as aves, eles têm uma respiração toda diferente. Então, anatomia diferente, peso, tamanho. A gente vai atender desde um coelho, de um jabuti que pode ter 10 quilos, né? Um coelho gigante aí de 7, 8 quilos, até um animalzinho aí de poucas gramas, tá bom? Muita variedade. Por isso, a gente tem que ter sempre muito cuidado com a quantidade de sangue que a gente vai poder coletar. E tem um outro detalhe nesse cuidado aí, que é qual é o momento que a gente deve coletar. O animal chegou, né, super mal, com uma dificuldade respiratória tremenda, né, uma ave super dispineica, você vai não, preciso coletar o sangue dela para saber como que tá, fazer um hemograma, porque quando o cachorro chega na internação, eu sempre coleto o hemograma. Não, você não vai coletar, né? Primeiro que ela pode morrer só do estresse que ela vai passar, né? E segundo que ela pode precisar desse volume de sangue que você está tirando dela nesse momento. Então espera ela estabilizar, faz os primeiros socorros todos, né? Através da sua avaliação clínica, para depois você ir atrás de alguns exames, né, que podem comprometer a vida do paciente. Então, sempre primeiro a vida do paciente, depois no resultado de exame. A gente sempre tem que ter esse bom senso aí para ter uma chance maior, né, de salvar o paciente. Bom, que materiais que a gente vai usar? Isso aqui é bom porque é tudo que vocês veem já na clínica de cães e gatos, tá? Só que sempre os menorzinhos, sempre as menores opções. Então, o catéter que a gente usa é praticamente sempre o amarelinho, tá? O catéter 24, que não é o menor, a gente tem o 26, que é menorzinho do que o 24. Eu não gosto muito dele, eu acho ele um pouco ruim de conseguir acessar, e o 24 ele é capaz de canular aí as veias mesmo dos animais menorzinhos, tá? Vocês vão ver aí no decorrer da aula, alguns vídeos mostrando aí o acesso alguns vasos, todos sempre com o catéter 24. Tá? Então, eu uso 24 para praticamente todos os silvestres. Agulhinha, seringa de 1 ml. Tá? Eu não tiro nem de coelho, que seria o maior animal aí, né? Só pedem por jabutis, talvez, né? No tamanho. No jabutis eu uso uma seringa de 3 ml. Agora, todos os outros animais eu sempre coleto com uma seringa de 1, tá? A gente não vai precisar e nem poder coletar uma quantidade de sangue muito maior do que essa. Agulha de insulina, no máximo uma agulha roxinha para os animais maiores, né? Agulha roxinha é a agulha 24, e aqui a de insulina é a 26, aquela bem pequenininha. Catéter, né? Aqui, equipo de macro, micro, agulhas, seringas e o tubo para coleta. O tubo eu vou mostrar para cada animal qual é o tubo mais apropriado, tá? Quem não tem ainda familiaridade com as cores dos tubos, eu vou explicar também os que a gente mais utiliza. Aqui tem o pessoal para exemplificar, tem o tubo vermelho, que é para bioquímico, tá? Esse aqui a gente vai usar sempre para todos. Esse aqui o sangue pode coagular, porque é utilizado o soro, então não tem problema, a gente sempre utiliza ele para todos. Agora, o tubo para hemograma, a gente vai utilizar
cada um de acordo com o animal que a gente está trabalhando, tá? Vou mostrar para vocês. Começando, então, pelos répteis, tá? Aqui a gente tem as principais espécies que a gente tem na rotina clínica. Então, a gente tem os testudines, que são os que têm casco, né? Os tigres d'água, e os jabutis. Então, os cágados, que são os semiaquáticos, e os jabutis, que são terrestres. A gente tem os esquamata, que são as serpentes e os lagartos. As serpentes, geralmente, né, as espécies mais comuns, a corn snake e a jiboia, que o pessoal mais tem como pet, aqui estou falando tudo de pet não convencional. E os lagartos, que a gente tem o pogona, né, que é o dragão barbado, o gecko leopardo, que é esse bonitinho aqui, e a iguana verde. É muito incomum aparecer um que não seja uma dessas espécies aqui de répteis, tá? São os mais comuns de aparecer. Bom, onde que a gente vai acessar para fazer coleta de sangue nesses animais? Eles têm um formato totalmente diferente, uma carapaça enorme, né, que protege o corpo todo deles, né, carapaça óssea com queratina ao redor. Como que a gente vai fazer coleta de sangue nesses animais? Então, primeiro, um detalhe importantíssimo, a gente vai utilizar o tubo verde. O tubo verde, que é esse aqui de cima, é um tubo que tem heparina como anticoagulante. Tá? Entre todos os répteis, os testudines são os únicos que a gente sempre vai usar heparina, porque ela não causa hemólise no sangue, assim como acontece com o EDTA, que é o tubinho roxo. Então, lagartos e serpentes, a gente pode utilizar o tubinho roxo. Os testudines, que são os cágados, a gente dá preferência para a utilização da heparina. Tá? Tem laboratório que vai pedir ainda dos lagartos no tubo verde também, né? Precisa ver o que o laboratório pede. Mas o que é mole, que a gente tem conhecimento, é heparina para os testudines, EDTA, que é o tubinho roxo, para os esquamatos, serpentes e lagartos. Locais de coleta, né? A gente vai ter vários locais. Local que eu prefiro, né? Isso é uma coisa que varia. Eu vou mostrar para vocês todas as opções, que é o que eu prefiro por ter mais facilidade, ou por ter mais experiência em conseguir coletar. Então, eu geralmente coleto da subcarapacial, tá? A gente vai ver nesse vídeo aqui. O que o jabuti adora fazer quando você quer examinar ele? Enfiar a cabeça lá para o fundo e não deixar você encostar na cabeça dele, né? Então, você vai ter facilidade para coletar aqui da veia jugular, por exemplo? Não vai, né? Esse jabuti aqui, ele estava fraquinho, né? Estava bem molinho. Estiquei o pescoço dele. Foi bem recente, essa foto acho que era da semana passada. Estiquei o pescoço dele com uma mão e coletei da jugular, que estava bem visível, com a outra. Tá? É muito possível, muito recorrente a possibilidade de fazer isso? Não, o animal precisa estar bem debilitado, tá? O que geralmente a gente faz, né? Ele quer colocar a cabeça para dentro, então deixa a cabeça para dentro. A gente até empurra mais dentro ainda com o dedo e entra ali na pele logo quando na intersecção entre a queratina ali da carapaça e a pele que fica ali em cima do pescoço. A gente empurra ali a cabecinha, entra com a agulha, cerca de 45 graus, e coleta. Ah, mas sempre vem de primeira, assim? Não. Tem uns que vêm de primeira. Quando eles são menorzinhos, é até mais fácil de coletar. Quando eles são muito grandões, olha, esse aqui é um bem grandão. Olha o que eu estou usando aqui. Isso aqui não é uma agulha. Tá vendo? Essa aqui é uma agulha roxa. Esse aqui eu estou coletando do mesmo lugar, só que é um animal maior. Eu estou coletando com um mandril de catéter. Então, aquela agulha compridona que vai dentro do catéter para te auxiliar, né, a furar e colocar o catéter dentro da veia, eu tiro só a agulha, tiro só o mandril e coloco como se fosse uma agulha. Por quê? Porque ela é mais comprida. Ela é bem fina e comprida. Então, eu consigo alcançar esse vaso com maior facilidade. Então, em animais muito grandes, a gente utiliza o mandril do catéter. Mas como você sabe aonde que está o vaso? Você tem que saber que o vaso está lá dentro, né? A gente vai pela anatomia. A gente não consegue ver esses vasos desses animais. O único que a gente consegue ver, daqui a pouco vai ter uma foto bem didática para vocês verem isso,
é a jugular direita do jabuti. Tá? Nem nos cágados tem a jugular direita, a gente consegue ver. Tá? No jabuti a gente consegue, vocês vão ver já já. O resto dessas veias, todas que estão listadas aqui, é só pela anatomia, tá bom? A gente sabe que está lá, coloca a agulha, procura um pouquinho com delicadeza e coleta. Então, eu falei para vocês da subcarapacial, que é a que eu mais utilizo. Em segundo lugar, geralmente eu utilizo a veia braquial, na região caudal ali do membro anterior. Então, você estica a patinha da frente dele, aqui da cabeça, né? Que ele está com tubo esofágico. Estica a patinha da frente dele e entra ali atrás no ângulo de quase 90 graus. Ah, mas sempre vai vir de primeira? Não, né? Às vezes você coloca ali e vem de primeira. Às vezes não. Você tem que fazer uma pressão negativa ali com a seringa e movendo um pouquinho a agulha até encontrar o vaso. Bom, vai da anatomia. Quando você não consegue em um vaso, você vai no outro. Em algum deles você acaba conseguindo, tá bom? E a gente, ó, então falei da veia subcarapacial, da braquial, da jugular. A gente ainda tem como opção o seio venoso occipital. Essa foto da direita aqui de cima. Tá? Essa aqui é um acesso que a gente não utiliza com muita frequência. Por quê? Porque o animal precisa estar anestesiado ou pelo menos sedado. Tá? Porque a gente vai entrar numa região bastante delicada, né? A gente vai entrar no seio venoso occipital, ou seja, ele fica entre ali o occipital, né, o osso da cabeça, e a primeira vértebra cervical, o atlas. Tá? Então, a gente vai entrar num espaço bastante delicado ali. Se ele puxar a cabeça com toda a força que ele tem, um animal muito forte, a gente pode machucar ele lá dentro num local bastante delicado. Tá? Então, a gente não vai fazer a coleta dali se o animal estiver muito acordado. Aqui ele está anestesiado para cirurgia. Aqui está a Guta, anestesista, que trabalha muito comigo. Ela já estava anestesiando ele. Aí eu aproveitei para coletar o sangue. Esse daqui, aqui está a Guta, né? Aqui eu estou fazendo a indução anestésica com Propofol. Então esse branco na seringa aqui é Propofol. E eu estou fazendo ele direto nesse vaso, tá? Ele já estava com a MPA, medicação pré-anestésica, um baquinho. É um vídeo. Aí, ó. Aí a gente busca o vaso, a gente vai puxando. Ó. Quando vem o sangue, veio o sangue. É porque está no vaso. Aí a gente faz o Propofol direto na veia, bem devagarzinho, para fazer a indução, tá? Então, essa é uma possibilidade aí de acesso venoso, né, do seio venoso occipital, para fazer, por exemplo, uma indução anestésica, tá? E também para coleta de sangue. A gente ainda tem a veia caudal dorsal, ou seja, o rabinho do jabuti, do cágado, né, do Textudine, a gente puxa a cauda dele e consegue entrar na região dorsal, na região de cima, para coletar. Eu não gosto, nem tenho foto, porque eu nunca coleto dali, tá? É uma veia estreita, bem pouco volume de sangue, ele fica movendo muito, né? Então é difícil de você conseguir segurar para coletar. Às vezes, se ele é muito pequenininho, você nem consegue segurar. Então, não é uma veia de escolha minha, tá? Tem pessoas que gostam de coletar, eu não sou uma delas. Dos esquamata, então das serpentes, dos lagartos, é o que eu falei, né? EDTA, então a gente vai utilizar o frasquinho roxo, né? Sempre o microtubo, pequenininho, porque ele precisa de um volume menor de sangue. A gente sempre vai conseguir, vai priorizar uma coleta de sangue, né, no menor volume possível, para deixar o sangue para o animal também. A gente vai utilizar, né, o que eu sempre utilizo, a veia caudal ventral, tá? Nas serpentes. A gente consegue fazer esse mesmo acesso caudal ventral nos lagartos. Tá? Então, eu não tenho foto de coleta de iguana, nem de teiu. Lá na minha residência eu coletava com uma certa frequência desses animais, mas acabei não tendo foto. Mas é a mesma coisa aqui da serpente, tá? Aqui tem uma corn snake, aqui tem uma outra corn snake. Na anatomia, a gente vai colocar sempre umas 4, 5 escamas abaixo da cloaca. Tá? Se for fêmea, a gente pode até subir um pouquinho, coletar umas 3 escamas mais ou menos abaixo da caudais da cloaca.
O macho a gente tem que dar uma distância maior porque eles guardam o M-pênis aqui nessa região. Então, para a gente não lesionar o órgão reprodutivo deles, a gente dá um passo um pouquinho maior, tá? E tem a opção da para vertebral, que é melhor para quando tem jiboias. Então, na corn snake, nunca consegui, nem nunca vi conseguirem. Em jiboia, sim, tá? A gente dobra o animal lateralizado e consegue coletar a veia paravertebral. Acessos venosos aqui do- dos lagartos ainda, né? Que a gente vê uma iguana verde com acesso na mão, eles têm os vasos um pouco avantajados aqui no membro anterior. Tem uma foto da Guta, que colocou esse acesso aqui. Então, é um acesso bem legal, a gente não tem opção de acesso nos lagartos, então, porque é uma opção super válida aí para fazer neles, né? Se não, a gente tem o acesso intraósseo, que é o que a gente acaba optando em muitos casos, principalmente em casos emergenciais. O animal já está bastante ruim, precisa de um acesso de forma mais urgente, a gente acaba utilizando o acesso intraósseo. Aqui a gente está fazendo ele na tíbia, tá? Vocês veem que tem dois, né? Esse aqui era um animal já em óbito, tá? Era um cadáver. A gente fez esse aqui justamente para mostrar como é um acesso certo na medular do osso e como é um acesso errado, né, atravessando a cortical do osso. Você está até entrando no osso aqui, mas aí você está entrando na angulação errada, você atravessa a cortical, a agulha está na musculatura. Tá? Se isso aqui está errado, você vai fazer intramuscular daí. Então, porque e ainda você está fragilizando ali o osso, certo? É dessa forma, geralmente na tíbia, tá? Nos lagartos. Crocodilianos, né, que é um jacaré do Pantanal, com acesso também, a gente faz um acesso às cegas, tá? A gente utiliza como, como ponto para saber, né, se está no local correto, a gente entra com o catéter até tocar na vértebra, vai voltando a mão bem devagarzinho, né, bem 90 graus, vai voltando devagarzinho até começar a vir sangue. Aí você para e você está no local certo, tá? Difícil, é pela anatomia que você faz, tá? Mas é o acesso que a gente consegue nesses animais mais diferentes, tá? Aparece jacaré como pet não convencional? Infelizmente, não é muito comum. Mas, esse aqui foi lá na época da residência, em Cuiabá. Lá tem muito jacaré. Então, essa é a opção que a gente tem para os jacarés. Voltando aos textudines agora, falando dos acessos, né? A gente tem, então, olha o que eu falei para vocês, a jugular do jabuti, ó. Você vê ela bonitona aqui, né? Um tamanho bom, né? Para fazer o posicionamento do catéter. No cágado, você já não vê. Já não consegue localizar ali visualmente esse vaso. Então, o que a gente vai fazer? Isso aqui é um cadáver também, tá? Esse é um cágado de barbicha, um cadáver, que eu dissequei o pescoço para mostrar justamente a posição anatômica da jugular direita. Ela segue a linha superior da membrana timpânica. Eles não têm orelha, né? Eles têm uma membrana timpânica ali na lateral do rosto, né? Todos eles têm. Olha lá, aqui está a voltinha, que é a membrana timpânica. Se você segue a linha que passa na região superior, olha lá, é onde está a jugular, tá? Isso é uma regra meio que geral deles. Então, você tem que colocar o acesso às cegas. Você não está vendo o vaso, você precisa entrar exatamente nele. E depois você fixa ali ao redor do pescoço, claro. Desculpa, o animal anestesiado, né? Para não ficar incomodado com o acesso ali no pescoço. Isso aqui é para procedimento cirúrgico. Falar um pouquinho das aves, então. As principais espécies que a gente tem na rotina clínica são os psitacídeos, né? Os psittaciformes. São aqueles do bico curvado, então calopsita, papagaio, periquito australiano, agapornis, singneck. Aqui em São Paulo a gente atende muito periquito rico, né, que é o Brotogeris tirica. Esse aqui da imagem é um Brotogeris tiriri, que é o periquito do encontro amarelo, né, que tem muito na região lá de Cuiabá, do Pantanal. É mesmo gênero, né, mas outra espécie. Então, a gente tem muito na rotina clínica essas aves, tá? Desde
de periquitinho australiano até arara, a gente atende bastante. Em segundo lugar, vem os passeriformes. Então, trinca-ferro, canário, sabiá, bem-te-vi, né, que o pessoal acaba resgatando, a gente acaba tendo bastante também. Anseriformes, né, então pato, ganso, marreco, e os galiformes, as galinhas, os galos, né, peru, pavão, também de vez em quando aparece. Isso aqui é uma informação importantíssima. A gente está falando de animais muito pequenininhos. Os passeriformes, aí junto com alguns mamíferos, vão ser os menores animais que a gente vai atender. Não são animais que podem pesar aí de 12 a 20 gramas, mais ou menos, tá? Um canário, por exemplo. É um dos menores animais que a gente atende na rotina mais frequente. Atendemos até beija-flor de 3 gramas, né? Não é uma coisa que aparece sempre, não é por um acesso nele, né? Até intraósseo nele vai ser difícil de ter. Mas, bom, qual que é um perigo, né? Uma coisa, uma característica que a gente tem que tomar muita atenção e lembrar disso no momento de uma coleta de sangue, por exemplo, tá? As aves têm cerca de 8, no máximo 10% do seu peso vivo em volume de sangue. Então, para mostrar como exemplo, um papagaio tem cerca de 400 gramas, né, em média. Ele vai ter um volume total de 32 ml de sangue. Quanto que a gente pode tirar disso? Cerca de 1% do peso vivo. Ou seja, de 0,8 de 0,8 a 1%, né, do seu peso total em volume de sangue. Num papagaio, a gente vai poder tirar no máximo 4 ml se ele estiver sadio, se ele estiver bem. Se ele estiver mal, já caído, que é como geralmente os papagaios chegam para a gente, se a gente tirar tudo isso de sangue, né, o animal vai morrer por causa disso. Então, sempre tirar o mínimo possível de sangue. Se um papagaio que é grande, a gente pode tirar no máximo, né, vamos até jogar para 3 ml, imagina de uma calopsita, pesa 80, 90 gramas. Né? Quanto que é? Vamos ainda jogar para cima. 1% do peso de uma calopsita, 0,9 ml. Então, menos de 1 ml que a gente pode tirar dela no máximo, tá? Importantíssimo a gente lembrar desses volumes. O hematócrito da ave, ele é maior do que dos mamíferos. Então, ele vai ser geralmente de 48% e 56%. O que é o hematócrito? A quantidade de células que eles têm no sangue, né? Se ele tem mais célula, então ele vai ter menos soro, que é o que vai complementar o sangue, né? Ou seja, a gente pode tirar um volume pequeno e desse volume pequeno ainda vai render menos soro para fazer os bioquímicos. Isso é tudo para dificultar a vida do pessoal do laboratório, tá? E a nossa também, porque a gente vai ter que coletar esse volume. O que a gente faz, então? Em muitas situações, a gente vai acabar utilizando o mínimo possível de volume sanguíneo para conseguir o máximo possível de informações, tá? Então, com o esfregaço, o esfregaço a gente gasta quanto sangue? Né? Uma gota. Microhematócrito, é esse capilarzinho aqui, ó, esse vidrinho aqui que a gente suga o sangue com ele, né? Ele entra por capilaridade lá dentro. Isso aqui entra quanto? Né? Um volume muito pequenininho. Ou seja, com um volume extremamente pequeno, a gente consegue ver um diferencial leucocitário, né? Diferenciar ali as células de defesa, ver a morfologia celular, consegue fazer o microhematócrito, né? Saber quanto que está de hematócrito, quanto que está de porcentagem de células no sangue, as proteínas plasmáticas, buscar algum hemoparasita, se tiver muita sorte de ter um hemoparasita naquela gota que você coletou, e a coloração do plasma também a gente consegue observar, tá? Para ver se está muito lipêmico, que é o que geralmente está acontecendo com ele. Tá bom? Então, acho que é uma informação rápida, né, simples de patologia clínica, mais para vocês entenderem a questão do volume mesmo. Aqui nessa foto está acontecendo algo que eu não gosto e não recomendo, tá? Essa foto não é minha, acho que é a única foto que não é minha dessa aula. É uma coleta de sangue através de corte de unha de canário. Eu não gosto de fazer isso, tenho muita dó, por isso que está incomodando. Eu não gosto. Tem gente que faz, né, que o animal se recupera rápido, mas não é algo que eu tenho prática de fazer porque não gosto. Bom, da onde que a gente vai coletar, então? Primeiro, né, vamos saber qual é o tubo que a gente vai usar, vocês já sabem dos répteis. Nas aves, a gente vai usar o EDTA para todas que a gente tem na rotina mais frequente clínica. Então,
passeriformes, psitacídeos, os anseriformes, os galiformes, os columbiformes, que também aparecem resgatados, né? Umas pombinhas, colinhas, aparecem de vez em quando. Sempre a heparina. Sempre o EDTA. A gente só vai usar a heparina para os estrutionídeos, que são os avestruzes, para os corvídeos e para os cracídeos, tá? Mais de zoológico, corvídeos, né? Nem tem no Brasil, e os cracídeos tem muito em zoológicos. Então, não é comum a gente utilizar a heparina para ave. Por mais que a gente ainda veja laboratórios pedindo, o mais correto, que vai causar menos hemólise, vai ser o EDTA, para as espécies mais comuns. Locais de coleta, a jugular direita. Então, aqui a gente tem uma calopsita, pesando aí numa média de 80 a 100 gramas, mais ou menos, tá? Um animal super pequenininho, que a gente vai poder coletar no máximo, né? Eu não coleto mais de meio ml de uma calopsita nunca, tá? Não tem necessidade disso. Aqui a doutora Daniela está coletando da jugular direita, tá? Por que eu falo direita? Porque a esquerda deles é muito fininha, tá? Não é um vaso bom para coletar. Então, ó, olha lá, a gente consegue fazer a contenção da cabeça com uma mão, o garrote com um dos dedos e consegue entrar ali para fazer a coleta, tá? Exige prática. Claro, você vai pegar a primeira vez, ela vai se debater, você não vai conseguir, vai sofrer um pouquinho. Mas aí você vai adquirindo prática, consegue fazer isso de uma forma um pouco melhor com o tempo. Eu já utilizei essas seringas, essas de insulina mesmo, né, de 30 até de 50 unidades, que são bem pequenininhas e já vem com uma agulha acoplada, para coletar da veia ulnar da calopsita. Tá? Já usei também dessa forma. É uma agulha muito fininha, né? Tem uma chance aí de causar um pouco de hemólise, de coagular mais rápido, mas se você tenta coletar da jugular, ela se debate, vem um volume pequeno e você precisa de mais, um volume um pouco maior, é o que a gente tem como opção aí para conseguir um pouco mais de volume. Já fiz isso algumas vezes e deu certo, né? Consegui o resultado que eu precisava. Então, e qual que é essa veia ulnar que eu falei? É a veia da asa. Então, no papagaio eu sempre coleto na asa. Se ele está um pouco mais debilitado, se ele é mais bonzinho, contenção física, alguém segura para você o animal, né, faz a contenção física, alguém abre a asa e eu coleto na veia ulnar, tá? O que eu prefiro fazer, dá para fazer até sozinho. Você faz uma contenção química, através de máscara, né, de isoflorano, e abre a asa e coleta. Demora segundos, né? Eles têm ali a pele bastante transparente ali naquela região. A pele da ave é muito fininha, então você consegue ver bem o vaso ali passando. É esse vaso que a gente vê nessa imagem, tá? Veia ulnar ou veia braquial. É a mesma veia, só que muda o nome dela de acordo com o posicionamento. Geralmente a gente coleta bem aqui na intersecção entre as duas, no cotovelo, na região da articulação do cotovelo. E a gente tem como opção a veia metatársica, que a gente vai ver em aves maiores. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aves maiores a gente geralmente utiliza para colocar acesso. Aqui, ó. Aqui é um emu e aqui é um galo. A foto também é super recente, foi semana passada. A gente operou esse galo. Aqui está um acesso na... Guta que colocou isso aqui, anestesista. Na veia metatársica aqui, sempre na região medial do membro, ó lá, região de dentro da pata. A gente consegue ver o vaso, né? O emu, por exemplo, que é super fácil, é um vaso gigantesco, você sente ele ali, consegue colocar o catéter, né? No galo, também tem um tamanho bastante adequado ali para o posicionamento do catéter. Aves menores, né? No papagaio, dá para colocar aqui? Dá, né? Mas é uma veia bastante tortuosa, né? Muito menos calibrosa, então acaba sendo melhor colocar ali na veia ulnar também. Esse daqui é um outro galo com um acesso na veia ulnar também, né? Uma veia enorme aqui na parte interior da asa. E aí a gente é um pouco mais chato de fixar, né? Geralmente a gente usa super bonder e um esparadrapo, e aí fica direitinho. Tá? Dá para fixar também, ó, ao redor todo com esparadrapo, igual nesse aqui. Esse aqui tinha acabado de ser operado, estava com acesso ali na asa. Ulnar, metatársica. Jugular, geralmente a gente não utiliza para acesso, né? Mas para coleta. Um acesso que a gente utiliza muito para as aves é o intraósseo. Então, a gente tem
A gente tem que tomar muito cuidado com os ossos pneumáticos, então a gente nunca pode colocar um acesso venoso, um acesso intraósseo num osso pneumático. O que é um osso pneumático? É um osso que tem entrada de saco aéreo dentro da sua região medular. Tá? São os ossos mais próximos do corpo. Então, ali é o fêmur, né, os dois fêmures, e os dois húmeros. Tá? Então, a gente nunca vai utilizar o húmero e o fêmur para fazer acesso intraósseo. A gente está colocando soro dentro do trato respiratório. Tá? Nada adequado. Então, a gente vai utilizar quais ossos longos? A ulna, que é da asa, ou o tíbio tarso, que é o da perna. Seria o correspondente à tíbia, né, de um mamífero, mas as aves têm o tíbio tarso, que a gente tem a junção, né, de alguns ossos ali da tíbia com ossos do tarso, formando o tíbio tarso. Qual que eu utilizo? Onde estão os asteriscos, né? Eu uso sempre a ulna, a veia da asa. Por quê? Porque uma vez eu usei o tíbio tarso, e o animal ficou com muita dor na perninha, porque é muito difícil você não lesionar a articulação do joelho, entrando ali para colocar o acesso intraósseo. Então, eu sempre utilizo a UNA. O acesso é esse aqui. Ele é simples, tá? Você palpando ali a região e tendo prática em colocar, você coloca a agulha sempre girando para entrar, né, na região ali do osso, né, na região interna do osso. E é muito fácil se você pratica bastante, tá? Aqui tem um X nesse outro aqui, por quê? Porque não pode colocar em osso pneumático e porque isso aqui não era um acesso intraósseo, que era um pino intramedular que eu estava demonstrando uma técnica de osteossíntese do húmero, tá? Só que antes eu não colocava esse negócio vermelho, aí todo mundo perguntava, ficava em dúvida se isso aqui era um pino se isso aqui era um acesso intraósseo, tá? E não é, não pode colocar, tá bom? Então já fica aí o aviso de que não pode aqui colocar nunca. E aí como que você faz a fixação? Você pode colocar uma gotinha de Super Bonder também, faz uma borboletinha ali com o esparadrapo ao redor, também pode passar uma talinha, né, ao redor da asa para tentar evitar que ele mexa. Geralmente eles não mexem muito, não. E falando dos mamíferos, né, quais são os que a gente mais atende na rotina? Coelhos, disparadamente, que mais tem hoje em dia, muito coelho todo dia. Depois vem os roedores, então porquinhos da Índia, hamster sírio, hamster anão russo, os twisters. E também tem o gerbil, né, que o esquilinho da Mongólia, que ele aparece um pouquinho menos, mas também aparece às vezes. Primatas, né, sagui, macaco prego, os ferrets e os hedgehogs, que é o ouriço pigmeu africano. Então aí o coelhinho. Primeiro vamos falar dos coelhos, né? Que eu coloco separado. Tem uma variação bastante grande aí nas veias que a gente costuma utilizar com maior frequência. Então, colheita de sangue nos coelhos. Está sumindo, aparecendo isso aí. Bom, da onde que eu coleto sangue nos coelhos, geralmente? Safena lateral, a veia lateral da perna, igual o cachorro tem. Você consegue ver bastante facilidade. Você joga um pouquinho do coelho, você vê ali na mesma região do cão e do gato, tá? Outras possibilidades, veia femoral, vocês vão ver daqui a pouquinho a imagem. E para sangue arterial, a gente utiliza na orelha. Por quê? Isso aqui é importantíssimo vocês saberem, tá? A gente olha uma orelha de coelho bem didática, igual essa daqui, tá? Não são todas as orelhas de coelho que são desse jeito, tá? Com veias bastante evidentes assim. Mas geralmente é. A gente tem aqui artéria no meio, levando o sangue para cima, e as veias por onde o sangue desce de volta, tá? Então, é muito comum, né? Quando chega coelho para atendimento de emergência, a pessoa no hospital que eu atendo, né? O clínico manda mensagem, manda foto, já coloquei acesso na orelha, né? Já está com acesso aqui. Aí me manda foto, está aqui na artéria, né? Por quê? Porque é o vaso maior que tem na orelha, mais calibroso. Aí a pessoa vê e coloca toda a ferizona ali, né? Não se deve colocar acesso em artéria, tá? Então,
A gente pode coletar sangue daqui, se a gente precisar de sangue arterial, ou se não conseguir nenhuma outra localização, se quiser coletar, também pode. Geralmente a gente utiliza para fazer uma hemogasometria arterial. Aqui está a doutora Daniela coletando na artéria. Olha o fluxo que vem, olha como vem rápido. É, mesmo a coloração do sangue é diferente. Aqui está um pouco escuro o vídeo. O sangue, a coloração dele é bem diferente por ser da artéria, tá? Então, acesso venoso é sempre na veia auricular marginal da orelha, né? Veia marginal da orelha, ou na região medial ou na região lateral, tá bom? Vamos ver isso antes de agir. Aqui, ó. Então, acesso venoso eu sempre prefiro colocar na marginal da orelha, tá? Uma pessoa acaba ajudando esticando, ou você consegue fazer isso com um dos seus dedos, estica a orelha, faz o garrote com a outra mão e coloca o acesso. Para fixar, você coloca um tufinho de gaze dentro da orelha para dar um suporte e faz a fixação com o esparadrapo, tá? Que outras opções que a gente tem? A cefálica, veia do bracinho aqui da frente, né? Que é um pouquinho menor nos coelhos, ou a safena lateral mesmo, que é aquela que a gente coleta sangue, tá? Se a gente, o animal às vezes está muito tempo internado, precisa ficar trocando acesso, né? Já usou na orelha a gente tem 4 veias, né? 2 em cada para fazer acesso. Então é muita opção na orelha. Não tem mais nenhuma, ou está muito fininha da orelha, a gente vai procurar na cefálica ou na safena lateral. Nos roedores. Então, os roedores eles são divididos em caviomorfos e miomorfos, tá? Por que eles têm essa diferença, né? Por que eles têm essa classificação? Os caviomorfos, eles têm características semelhantes entre eles. Então, o porquinho da Índia e a chinchila, que são os animais que estão nesse grupo, tá? E como que eu vou decorar isso? O nome científico do porquinho da Índia é Cavia porcellus. Então, o gênero, do gênero Cavia. Isso a gente já consegue lembrar que ele é um caviomorfo. E a chinchila, se lembra que ela é semelhante a ele, ela não tem nenhuma ligação desse tipo. E qual que é quais são as particularidades que colocam eles nesse mesmo grupo? Então, número de dentes, né, as características odontológicas deles. Ambas as espécies têm 20 dentes, né, um pré-molar superior, um inferior, 3 pares de molares superiores e inferiores, e um par de incisivos superior e um par de incisivos inferiores. Tá? Nisso eles são iguais, eles têm hábitos herbívoros, né, tendo uma digestão principalmente fermentativa no seco, né, uma fermentação pós-gástrica. Então, características odontológicas e de trato gastrointestinal semelhantes, tá? São animais de tamanho mais parecido. E os menorzinhos, hamster sírio, hamster anão russo, o gerbil, que é o esquilinho da Mongólia, e o twister, que é o rato. Eles são os miomorfos. Eles são também unidos por características, assim como os caviomorfos, né, odontológicas e gastrointestinais. São animais onívoros, então eles têm um hábito alimentar muito mais variado. Eles têm dentes que não crescem a vida toda, né, só os incisivos crescem a vida toda. Agora, os molares têm crescimento limitado, né, são anelodontos. A gente não vai entrar, então, nos detalhes dessa parte agora, né, mas é mais para vocês saberem que tem características semelhantes ali neles. Todos eles vão ter 16 dentes, né? Só incisivos e molares. Tá bom. E o que isso importa, né? E por que eles estão nesse grupo? Porque a gente vai ter acessos diferentes por conta dos seus tamanhos, tá? Então, começando. Primeiro, a gente vai utilizar o tubo de EDTA, tubinho roxo, sempre para todos eles, para todos os mamíferos, tá? Locais de coleta. A gente vai dar preferência à cava cranial, nos porquinhos da Índia, nas chinchilas e nos twisters. Então, a gente vê aqui um twister, máscara de ISO, né? A gente está entrando num local ali mais delicado. Então, o ideal é sempre fazer sobre uma contenção química e a máscara de ISO florando, está dormindo, a gente entra, né? Por anatomia, a gente não sente o vaso. A gente baixa o bracinho, né? O membro torácico, então a gente estica ele para baixo, sente aqui uma fossa e entra ali um pouquinho angulado para dentro, tá?
Ah, sempre vem de primeira, então? Não, né? Às vezes vem de primeira, às vezes não vem. Às vezes você precisa ir mudando um pouquinho a angulação, às vezes pegar uma agulha um pouquinho maior, dependendo do animal. Né? A roxa, né? Eu uso sempre a de insulina pequenininha ou a roxa. Aqui tem um porquinho da Índia passando pelo mesmo procedimento, tá? Aqui um outro twister. Outras opções. Jugular, né? Não gosto, não tenho hábito de coletar nesses animais. Eles têm o pescoço curto, muito largo, né? Tem muita gordura ali na região, é difícil de você sentir o vaso, então seria também por anatomia. E na chinchila dá para coletar na veia da cauda, tá? Também é difícil, vem um volume pequeno geralmente, tá? Então sempre acaba cranial, na hora que você pega, que você acerta ela, vem bastante volume. Para colocação de acessos venosos, a gente, no porquinho da Índia, né, a gente tem a opção da safena lateral, então a veinha da perna, neles todos, a gente acaba utilizando, tá? Eu gosto de colocar na safena lateral em chinchila e em twister. São os que eu tenho mais prática e que eu prefiro colocar. Então, aqui eu estou colocando na safena lateral de um twister. Então, olha lá, catéter amarelo, fazendo um garrote com uma mão. É um vasinho fininho, tá? Depois que você tira o pelo, joga um alquinho, faz um garrote, você vê um vaso bonito ali, geralmente. Não vem um fluxo, né? Super, não vai pingar sangue, ele vai demorar até, a gente, no final a gota foi fixar ali, tá? Mas é um acesso bom de fazer neles. No porquinho da Índia, eu prefiro a cefálica. Eles têm uma cefálica que ela é bem generalizada, ela não passa aqui na região cranial do membro, né? Igual acontece nos cães e gatos, geralmente, e nos coelhos também. É uma veia lateralizada, torta e curta, né? Então, é difícil de colocar o acesso, mas se você tem uma veia boa zona como essa aqui, e tendo prática, você acaba conseguindo, tá? Então, é uma veia que eu gosto bastante. Se não, dá para usar a safena lateral deles também, tá? Mas é um pouquinho mais chato de conseguir. Nos twisters é possível canular a cauda. Eu não tenho nenhuma prática de fazer isso, tá? A Guta adora. Ela sempre coloca anestesista, né? Ela é sempre ela que põe, geralmente. Ela tem muita prática em colocar na cauda. Então ela prefere. Ela coloca bem lá no final, na ponta da cauda, tá vendo? Dá para sentir melhor o vaso. E aqui alguns acessos para vocês verem, né? Então, olha lá, safena lateral de chinchila. É um vaso bom porque eles têm a perna bem compridona, então dá para ver bem ali o vaso. Porquinho da Índia, na safena lateral. Porquinho da Índia na cefálica. Twister na safena lateral. E um porquinho da Índia também na safena lateral. Essa imagem é de um cadáver, tá? É um animal que estava internado, acabou vindo a óbito, e ele estava com acesso. Aí eu abri a pele, né, eu dissequei ali a região para ver, né, olha o tamanho do vaso dele, olha o acesso dentro do vaso, tá vendo? Então, durante o exame da necrópsia, eu dissequei ali para ver exatamente a anatomia e o diâmetro do vaso, tá? Bem legal. Dá para ver que o catéter é até um pouco mais largo do que o próprio vaso. Aqui algumas outras espécies, né, coleta de sangue. Aqui tem um ferret. Estou coletando aqui da femoral do ferret. Aí é um vaso que não dá para ver. Tá? Na maioria deles, pelo menos, geralmente quando eu vou ver, eu vou procurar, eu não vejo. No coelho dá para ver. Aí eu vejo o vasinho ali, dá para coletar bem. Agora no ferret, essa aqui foi a primeira vez que eu coletei, na verdade. Eu não estava conseguindo coletar nas outras vias, né? Fui coletar na femoral e veio um volume bom de sangue. Geralmente a gente coleta neles também na cava cranial, tá? Inclusive, nesse mesmo paciente aqui, depois, numa outra oportunidade, eu coletei da cava cranial dele, porque é o nosso local de escolha. E a cava cranial é essa daqui, ó. Essa que eu estou coletando aqui dessa Red Hog. Então, anestesia, né? Contenção química, estica o bracinho para baixo, entra ali na fossa e procura delicadamente ali o vaso. E aqui é a Renata Fiedler, né? Que trabalha comigo bastante também, coletando da jugular de um ferret.
Então aqui, né, várias mãos contendo ele é uma minhoca mole, né, super difícil de conter fértil. Estava enrolado no cobertorzinho, né, então várias mãos aqui para acalmar ele, para deixar ele tranquilo, e aí fazendo a coleta ali na jugular. Agora espécies um pouquinho diferentes, né, um leãozinho aqui com acesso na cefálica, um gambá de orelha preta também com acesso na cefálica. Ah, esses os mamíferos a gente tem uma analogia, a gente consegue fazer uma analogia muito maior com cão e gato, né? Então, se a gente vai buscar as veias, né, grandes felinos, a gente utiliza muito a femoral, né? Eles têm uma femoral muito grande, então em onça, a gente opta ali por colocar ou na safena lateral ou na femoral, que eles têm vasos um pouco mais calibrosos ali nos membros pélvicos. E aqui é um tamanduá com acesso na veia nasal, tá? A veia que passa ali no nariz, eles têm um nariz compridão, eles têm uma veia grande que irriga ali o nariz deles, tá? Então a gente consegue colocar o acesso ali nessa região. Acesso intraósseo a gente também faz nos mamíferos, tá? Em quais situações e aonde a gente coloca. Então, a gente vai utilizar em espécies muito pequenas, né? Como que você vai conseguir pôr acesso venoso num hamster anão russo, por exemplo, tá? Um hamster sírio filhote, um coelho muito pequenininho. Né? Esse coelhinho aqui, eu coloquei na orelha dele, o soro nem descia, de tão fininho que era. Né? O acesso, ele acabou colabando o vaso, o cateter. Aí a gente coloca no fêmur, né? Na região proximal do fêmur, a gente dobra o membro, né? Sente ali a região do fêmur e entra com a agulha rodando. Né? Aqui tem um sagui também, um animal muito pequeno que vai ficar mexendo no acesso. Essa é uma região muito boa para a gente colocar e fixar o acesso intraósseo. Então, espécies pequenas ou animais filhotes. Tá? E é isso, gente. Então, eu agradeço muito a todo mundo que participou, agradeço ao convite, né? Falo mais uma vez, eu já vou falar mais um pouquinho do curso. É, quem gosta de silvestre, né, quem se interessa, lá no meu Instagram eu posto praticamente tudo que eu atendo, tá? Tem muito caso cirúrgico, né? O que eu mais faço é cirurgia. Então, eu acabo postando muita coisa relacionada à cirurgia lá. Quem tiver dúvidas que acabarem sobrando daqui da aula, que eu vou responder agora, claro, mas o que acaba faltando depois, podem mandar lá no particular também, que eu sempre respondo tudo em algum momento, tá? Se demorar, pode me cobrar, porque às vezes eu não vejo. Então, fiquem à vontade para acompanhar lá, que tem sempre bastante conteúdo legal de clínica e cirurgia de silvestres, tá bom? Mais uma vez, né, para quem não viu aí no início, agora no final do mês a gente vai ter um curso de clínica de aves, né, clínica e cirurgia de aves silvestres. A gente fala, vai ter tudo, vai ser um curso bem completo de medicina de animais, de aves silvestres, tá? De aves, né? Então, eu acabo mostrando muito de animais resgatados, pets não convencionais, a parte de anatomia, fisiologia, bem-estar, nutrição, doenças nutricionais, clínica, cirurgia, doenças infecciosas. Então, a gente acaba abordando aí toda a medicina de aves, né? Muito caso clínico, né? Todos os casos, fotos, vídeos que eu mostro são casos que eu atendi, que eu fiz. Então, são coisas que vão aparecer na clínica que vocês podem se acabar encontrando aí em algum momento, tá? Então, é bem legal, um curso bem completo, tá? Ainda tem vaga, então entre em contato aí no... Podem me perguntar no Instagram, que eu vou direcionar para a página do Linai, mas as inscrições estão todas com o pessoal do Linai Educa. Então, no Instagram, no site deles, vocês acabam encontrando, tá bom? Muito obrigado, gente. Vou ver, né? Eu não consigo ver o chat enquanto eu estou apresentando. Se tiver alguma pergunta, né? Não sei se a Rafa vai me passar as perguntas. Teve bastante pergunta aqui, algumas já esclarecidas durante a palestra. Vou fazer, às vezes, como que é complementar um pouquinho mais. Hoje eu estou sem coadjuvante aqui, o negócio foi bacana. 300 pessoas para me olhar a câmera, áudio, tirar dúvida. Então, vamos começar com as perguntas. Logo após as perguntas, eu venho explicar de novo como vai funcionar o acesso à gravação, a lista de presença e o certificado, tá, pessoal? A pergunta da Gabriela Rosso como faz para sentir a pulsação em texto DINES? Acho que eu li certo, né? Então, geralmente a gente utiliza um Doppler aqui na região do pescoço, tá? A gente coloca o Doppler ali, a gente consegue escutar.
Geralmente nas aulas de clínica, de clínica, cirurgia de répteis, eu tenho esses vídeos, né, mesmo de exame físico, semiologia e tal, anatomia, fisiologia, tudo de répteis, eu sempre coloco esse vídeo, que aqui não era muito o foco, né? Porque ali a gente não faz um acesso nesse vaso, a gente utiliza mais para ver, para conseguir mensurar a frequência cardíaca. E uma coisa que a gente faz muito com o Doppler é ver se o animal está vivo, né? Tem muita gente que fala assim, ah, no jabuti está muito quieto há um tempo, porque eu não sei se ele está vivo. Aí a pessoa leva na clínica, a gente avalia ali a pulsação aqui na região do pescoço com o Doppler. Muito obrigada pelo esclarecimento. A pergunta da Ana Rita, a pergunta era sobre a questão como é que levava o nome das escamas da serpente dos lagartos, mas o pessoal acabou explicando aí para ela no chat. A Gabriele Romano pergunta se o acesso na jugular é só com animal anestesiado. De qual animal? Eu acho que estava passando um slide da serpente na hora, professor. A serpente a gente não utiliza jugular. Se for, pode ser o do textudinho. Né? Foi Do a jabuti. tartaruguinha que estava passando na hora. Isso. Então, é o que eu acabei até comentando disso, né? Ali, até mostro uma foto de eu coletando na jugular de um jabuti acordado. Mas por quê? Porque ele estava fraquinho, ele estava debilitado. Então, ele não fez muita resistência, eu estiquei o pescocinho dele e consegui coletar. Tá? Geralmente, se ele está bem, se ele está um pouquinho mais forte, ele puxa o pescoço, aí você vai ter que ficar brigando com o bicho, né? Puxa a cabeça dele, ele puxa para trás. Você vai enfiar uma agulha ali para machucar ele, né? Não deve fazer isso. A gente acaba utilizando as outras opções. Eu utilizo mais a jugular de jabuti para colocar acesso, né? Quando eles já estão sedados ou anestesiados. Aí a gente consegue, com o pescoço está mole, a gente vê o vaso maior, grande ali e consegue colocar com mais facilidade o acesso. Bom, ela até mandou outra pergunta aqui agora, perguntando como é que era o processo. Acho que foi esclarecido, né? Que ela falou alguma coisa aqui de girando. Esclareceu sua pergunta, Gabriela? Se você quiser abrir o áudio, quiser perguntar, pode abrir. Licença, viu? Boa noite. Eu gostaria de saber melhor como que seria essa parte do acesso. Se, tipo, coloca agulha e gira mesmo, eu não entendi. Vou voltar lá que eu te mostro enquanto eu explico. Da jugular do jabuti, está falando, né? Não, eu tava falando da intraóssea mesmo. Ah, da Porque intraóssea. eu penso que, tipo, eles são muito fininhos, né? E é uma região bem delicada. Isso. E aí eu imagino que se não seria muito bruto fazer esse movimento do giro. Não, então, a rotação a gente utiliza por dois motivos. Para a gente conseguir perfurar aquela regiãozinha do osso, tá? Então, o que a gente faz? A gente segura o ossinho com uma das mãos, eu sempre seguro com a mão esquerda, porque aí eu consigo sentir qual que é o sentido do osso, que eu vou ter que entrar exatamente dentro dele na angulação certa, que senão eu vou atravessar a cortical, certo? Então, eu seguro sempre o ossinho com a minha mão esquerda. Eu pego a agulha aqui, encosto ela na parte, né, do osso ali que tiver, né? Dependendo do osso vai ter um nome da região. Aí eu faço uma rotação bem de leve, porque quando você vai rotacionando, a agulha ela corta um pouquinho esse osso, né? E consegue chegar dentro da medular, tá? Se você não faz isso, você tem que fazer força. Então, é muito melhor você rodar para ela cortar do que você fazer força, porque quando você aperta forte, o que é muito comum quando a pessoa está aprendendo a fazer? Ela faz tanta força ali que a agulha ela escapa do osso, perfura a musculatura e espeta o dedo dela mesma que está segurando ali. A agulha faz, você está aqui assim, a agulha escapa, perfura a musculatura e enfia no seu dedo, lá embaixo. Isso é muito comum de aluno que está aprendendo a fazer. Então, você roda por isso e também para o próprio mineral do osso não entupir a agulha. Que se você faz força e ela atravessa certinho, fica um pouco do cálcio ali, né, do tecido ósseo, dentro da agulha. E na hora que você vai fazer o soro, a medicação depois, não vai, tá dura, a seringa tá dura. E aí você fala, pô, será que tá errado? Você faz um raio-x e tá bonitinho lá dentro. Você fala, por que tá assim?
porque o osso entupiu a agulha. Então, você tem que tirar aquela e colocar outra. Então, esse movimento de rotação, ele é bem leve e ele torna o procedimento mais seguro do que se você fizer força reta. Entendi, acaba sendo mais delicado, né? Obrigada, viu? Bem devagarzinho. Imagina. Por nada, Gabi. Muito obrigada pela pergunta. Estava passando os slides sobre a questão das dosagens. A Ana Rita perguntou sobre as aves. Esse 8%, né, PV, é somente para aves ou outros animais silvestres também? Vai servir basicamente para todos, tá? Os 0,8% do volume sanguíneo, do peso vivo, né, em volume sanguíneo, a gente utiliza para ave. Em algumas espécies de mamífero, a gente vai usar de meio a 0,8, tá? Então, seria 5% do peso vivo, tá? Principalmente para porquinho da Índia, para chinchila, para esses animais, mamíferos menores. O coelho dá para a gente fazer até 0,8. Então, vai variar, mas eu sempre coloco como máximo possível, né? Tem muita literatura que coloca até 1%, eu sempre coloco o máximo possível 0,8%. Eu prefiro jogar para menos, né? Deixar o animal com sangue do que a gente ficar tirando o sangue dele quando ele está debilitado. Então, eu sempre penso aí de 0,5% a 0,8%. Muito bom, professor. A pergunta da Rosilene, no caso da serpente, em qual região coletar o sangue e qual volume, né? A questão da região o senhor explicou, acho que poderia complementar só com o volume para ela. Serpente geralmente é um animal que já pesa um pouquinho mais. Você com uma agulha de 1 ml, você pode coletar 1 ml tranquilamente, tá? Se não for um bebezinho muito pequenininho, pesa ela. Se o 0,8% do peso dela é mais de 1 ml, tá ótimo, tá? Mas é essa mesma regra, de 0,5% a 0,8%. Nos répteis, a gente sempre tenta coletar um pouco menos, tá? Claro, se é um jabuti de 10 quilos, você coletar 3 ml, não vai fazer falta nenhuma para ele. Mas, numa serpente, por exemplo, que pesa menos, a gente vai ter que tomar um pouco desse cuidado. Mas a gente tem que lembrar que os répteis eles demoram muito mais para fabricar de novo esse sangue, né, para produzir de novo essas células sanguíneas do que uma ave, por exemplo, do que um mamífero. Então a gente não vai não sair tirando tanto sangue assim deles, né, só tirar mesmo o mínimo do volume necessário. Muito bom. Pergunta da Ana Paula. Ela pergunta se a fixação do acesso é com super bonder. Muitos deles sim, né? Eu mostrei alguns em aves que a gente utiliza o super bonder. Né? Você coloca uma gotinha ali, na hora que você coloca o, o catéter, né? A parte de silicone ali do catéter, você tira o mandril e tal, fica só o catéter ali na veia. Tem lugar, né? Por exemplo, dentro da asa da ave, né? Ali na veia ulnar. A gente não vai conseguir enrolar igual a gente enrola num bracinho que é redondo, né? Então, se a gente coloca uma gotinha de super bonder ali, já vai aderir esse plastiquinho na pele. E não é uma coisa que, nossa, nunca mais vai sair, vai ficar doendo, nada. Não queima, não arde, nada. Depois você vai conseguir tirar com muita facilidade isso aí, só puxando, tá? Com delicadeza. Então não machuca nada. Então eu sempre coloco uma gotinha do Super Bonder e depois eu passo o esparadrapo ao redor para dar uma segurança a mais. Bom. Pergunta da Laís Abreu. Além do Tratado de Animais Silvestres, você indica outros livros para estudar sobre o tema da palestra de hoje? Tem muito livro, viu? Muito livro. O tratado, ele é um geralzão de tudo, né? A gente tem livro específico de medicina de répteis, vários, né? Livro específico de medicina de aves, né? Vários também de aves. Agora a gente tem um livro que saiu no fim de dezembro, novembro do ano passado, que é o de emergência em silvestre, que é muito legal, tem animais exóticos. Tem um de cirurgia que lançou agora, acho que foi em janeiro ou fevereiro, se não me engano, né? Eu já estava com pré-venda ano passado, que saiu agora em janeiro ou fevereiro, que é cirurgia em animais exóticos, também muito bom. Então a gente tem cada vez mais livros relacionados a animais silvestres, tá? Livro brasileiro, né, que seja geralzão assim, tem o tratado, né, que é bem geral, bem completo, e já 2 edições. Agora, tem infinitos, né? Tem um de medicina de mamíferos silvestres, né, que é muito bom, de roedores,
coelhos, ferrets e hedgehogs, que é muito bom também. Bastante. Interessante, professor. Qualquer coisa, depois eu faço uma listinha dos que eu já conheço e envio para vocês também. Uma pergunta da Brenda, ela mandou no início, agora no finalzinho ela repetiu novamente. Ela pergunta se você não usa a jugular em coelhos e a intracardíaca em serpentes. A jugular em coelho tem gente que gosta. Eu não gosto muito, porque ali, primeiro, é uma região que eles ficam muito assustados de ficar com o pescoço esticado. As fêmeas têm aquela papada, né? Que elas utilizam ali para tirar os pelos e fazer ninho e tal. Que acaba prejudicando. Coelho muito gordo também tem muita gordura naquela região. Então, eu não é uma veia que eu gosto de utilizar neles, tá? Mas tem gente que usa e é válido. Intracardíaca nunca em nenhum animal, tá? Muito arriscado, né? É um risco que o animal não precisa passar. Aquele sangue não é tão importante assim, mais do que a vida dele. Então, a gente nunca faz em nenhum animal. Isso era muito feito em experimento antigamente, né? Hoje em dia, a gente já não usa mais isso aí para nada. Muito bom. A pergunta da Rafaela foi bem na hora que mostrou a imagem do acesso em lagartos. Ela pergunta se o nome do acesso é interdigital. Isso. Maria Vitória perguntou agora no finalzinho se o acesso intraósseo é usado quando muito necessário ou pode-se optar por ele por ser mais eficaz. Ele não é mais eficaz, ele não é mais eficaz, tá? A absorção dele é instantânea, igual um acesso venoso. Só que ele não tem uma capacidade que tem quando a mesma capacidade de volume de uma veia. Então, se você deixar muito tempo ali, primeiro que o risco de infecção é maior e ele não vai suportar um volume tão grande. Ele vai começar a diminuir a absorção dele com o passar do tempo, tá? Então, em animais pequenos, é a nossa única opção, né? Em filhotes, em animais muito pequenos, principalmente em aves, é a nossa única opção. Então, se o animal tá um pouquinho mal, né? O animal está em uma situação de urgência, precisou ser internado, ou mesmo vai passar por um procedimento cirúrgico mais demorado, de um risco um pouquinho maior, a gente vai fazer o intraósseo. A gente tem que lembrar que o intraósseo também dói. A gente entra colocar a agulha ali dentro do osso, né? A gente furar o osso é uma coisa que dói. Então, tem que lembrar disso, né? Se o animal está um pouquinho mal, você vai gerar uma dor tão intensa ali nele, sem uma necessidade extrema, você pode piorar o quadro dele. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Ah, mas a gente acaba utilizando com uma frequência grande. Chega um hamsterzinho de emergência, já chega e já coloca. Coelho, filhotinho de coelho em emergência, já coloca. Ele vai precisar desse acesso para sobreviver. Muitas vezes nem assim vai conseguir, né? Então, é mais nessas situações que a gente utiliza. Muito bom. Pergunta do Vitor. Ele pergunta como que o senhor faz para poder fazer acesso em animais mais ariscos. Pensar. Bom, quem já fez acesso em gato, em estágio aí, em clínica de cães e gatos, acho que não vai pegar um animal mais arisco na clínica de silvestres do que a gente pega alguns gatos em clínica, né? Tem que, às vezes, você ficar apanhando do gato ali para até conseguir colocar o acesso nele. Então, deixa eu pensar. Assim, é muito incomum a gente ter um coelho bravo, né? Que é o que a gente mais faz. Porquinho da Índia, né? Super medroso, nada bravo. Hamster a gente não vai por acesso, né? Vai por acesso intraósseo quando ele já estiver bem mal só. Papagaio, esses animais que são mais bravos, né? Que vão deixar você mexer menos com eles, a gente vai por acesso geralmente quando já está anestesiado. Até para coletar sangue eu cedo, né? Eu faço uma contenção química. Então, assim, a gente não tem muita dificuldade por conta do comportamento do animal mesmo. E falando de animal grande, de zoológico, aí nem se fala, né? Uma onça, um tigre, a gente vai anestesiar antes de pensar em pegar qualquer acesso. Então, a gente não sofre muito por conta disso, não.
Muito bom. Só acalmando os ânimos do pessoal, no início da palestra, eram umas 19 horas e 10 minutos, eu expliquei sobre a lista de presença e a gravação. A lista de presença eu envio assim que a gente acabar as perguntas, que eu passar todas as informações, eu mando. Caso alguém tenha que sair por algum motivo, seja aula ou outro compromisso, pode sair, não tem problema algum, tá? Vamos lá, eu segui aqui. A última pergunta foi do Vitor Lucas. A pergunta agora é da Eliana, e também tem mais uma das meninas aqui que mandou uma pergunta bem parecida, que foi a Vanessa. Elas querem saber se existe transfusão de sangue em animais silvestres, e a Vanessa, em específico, quer saber se existe nos quelônios também, essa transfusão de sangue. Existe. Tá? A gente não faz com a mesma frequência que faz em cães e gatos, mas acontece. Já fiz em jabuti, já fiz em cágado, já fiz em papagaio. Então, assim, e coelho, né? Coelho. Então, assim, às vezes é necessário, né? Cada um vai ter uma regra, assim, qual volume que você deve fazer, né? Tem toda uma formulinha para cada um deles, tá? Tem tudo isso em literatura. Não é uma coisa extremamente frequente, mas é possível, tá? Não tem o mesmo estudo sobre, então, é teste de compatibilidade. Não tem. Você vai pegar o sangue e vai colocar no outro animal. Né? Você vai, geralmente, né, de forma bem resumida, o que você vai fazer? Vai coletar o sangue numa seringa heparinizada ou numa bolsa já com um pouco de heparina. Quanto de heparina? Quanto tem nas fórmulas que a gente encontra, né? Tem estudos aí para répteis, para testudines, tem estudos para aves. Então, a gente vai utilizar a quantidade de heparina de acordo com o volume de sangue. Então, você já coleta o sangue heparinizado, para ele não coagular. E aí você vai fazer, geralmente no animal pequeno, você vai fazer, não é nem fazer uma bolsa, você vai fazer na própria seringa. Então, um volume muito pequeno. Você vai transfundir o quê? 2, 3 ml de sangue numa ave, né? Um papagaio, uma arara. Então, você já puxa na seringa heparinizada e vai fazendo lentamente no outro animal, por via, de preferência endovenosa, senão pode fazer intraósseo também bem lentamente. Então, dá para fazer isso. Muito bom, vocês vão aprender mais a fundo no curso. A pergunta da Mariana, creio que seja veterinária, ela pergunta qual a melhor via de acesso para ouriços. Diz ela que tem um pouco de dificuldade para medicar e ter essa lida com eles, esse manejo. É chato, porque eles são gordinhos, né? Os membros são bem arredondados. Não sei se você está perguntando de hedgehog ou de ouriço cacheiro, mas eles são, muda o tamanho, mas a anatomia é muito semelhante. Geralmente a gente usa a safena lateral ou a cefálica, tá? Perninha lateral da perninha ou no membro torácico. A veia deles ela é bem cranial ao membro, tá? É chato de pegar, às vezes você não consegue ver bem, você vai mais na anatomia, se eles forem bem gordinhos, né? Mas é um pouco chatinho de pegar, mas tá ali. Diz ela que é ouriço carcheiro, que ela atende no CETAS. Ah, tá. É isso aí mesmo. Bom, mais perguntas aqui. A Vitória Oliveira pergunta se é frequente acontecer de perder o acesso da aveia na hora da coleta de sangue em coelhos. Não, de coelho é tranquilo, viu? Porque assim, coelho a gente coleta sangue todo dia de coelho, né? Praticamente, porque a gente já tem muito coelho. São 40, às vezes 40, 45 coelhos por mês que a gente atende, já, né? Coelho todo dia. E no máximo, a cada 48 horas, a gente está coletando sangue de coelho. Tem dia que são 2, 3. Então, assim, você acaba pegando prática de coletar na safena lateral. Então, às vezes, você está coletando, ou se ele não está sendo bem contido, ele chuta, ele mexe, para de vir, estoura o vaso. Aí você vai para outra perninha. Ainda tem a femoral para você coletar, né? Dá para você coletar na orelha, só se for na artéria, na veia da orelha, vem um fluxo muito baixinho, ele acaba coagulando. Então, assim, não tem muito segredo, não. Tem um coelho ou outro que é um pouco mais chato, né, que tem veias muito pequenas, que são mais agitados, a gente sofre um pouquinho, mas geralmente é tudo bem tranquilo. Muito bom, professor. Pergunta da Andressa Benesato. Em répteis, após a coleta do sangue, você costuma rotacionar, se eu vou, em répteis, após a coleta de sangue, você rotaciona quando retira a seringa? Isso aí eu faço quando eu aplico medicação, geralmente.
Por quê? Porque a gente faz a medicação na musculatura, se a gente tira de uma vez, às vezes a musculatura deles é tão forte que ela expulsa a medicação pelo buraquinho. Quando a gente vai coletar sangue neles, geralmente é assim, tem uma veia lá dentro, que está bastante... que a gente vai encontrar ela pela anatomia. Então, ela está passando lá dentro, a gente vai entrar com a agulha aqui, até chegar nela, a gente vai dar umas furadinhas e tal, até encontrar ela. Aí, encontrou ela. No que a gente tira, não vai voltar sangue por ali. Então, para coletar sangue, eu não tiro rotacionando. Para aplicar medicação, geralmente eu faço isso. Porque não tem muito motivo para você rotacionar na hora que... Você pode até lacerar o vaso, até. Então, seria até bom não fazer. Interessante. Creio que o Gisele chegou um pouquinho depois do início, mas a Gisele Viana pergunta onde o senhor realizou a sua residência. Eu fiz na UFMT, em Cuiabá. Pergunta agora da Marta Vitória. Mais uma pergunta, sim, sobre experiência, coisa que eu às vezes ia fazer depois e acabasse aqui, mas ela quer saber quanto tempo demorou para o senhor adquirir o conhecimento que você tem hoje. Fala assim, eu fiz a graduação, após, né, o mestrado, mais ou menos quanto tempo em média que o senhor gastou para chegar onde o senhor está hoje, esse nível de atendimento e conhecimento. Então, eu vou falar de forma resumida, né? Eu fiz meu estágio obrigatório no México, fazendo auxiliando, foi zoológico e num hospital no setor de animais silvestres. Então, eu acompanhava todos os atendimentos, internações de animais silvestres. Quando eu voltei para cá e me formei, eu já tinha um pouco de possibilidade de atender os silvestres, porque eu aprendi o mínimo ali, né, no estágio obrigatório. Só que eu fazia plantão com cão e gato. Quando aparecia um animal silvestre, aparecia um coelho, chegou aqui, eu achei uma ave. Aí eles me chamavam para atender, porque eles sabiam que eu tinha uma noção e que eu gostava, que a minha ideia, assim que eu me formei, era fazer residência com animais silvestres. Então, eu estava fazendo plantão com cão e gato, porque se forma é o que tem para fazer, e é importante também, tá? Você aprende muito na clínica de silvestres, aprendendo a clínica de cães e gatos, né? Intensivismo, principalmente, né? Que é muito mais desenvolvido nos cães e gatos. Enfim, comecei a atender aos pouquinhos, né? Um ou outro paciente que aparecia, aí entrei na residência. A residência são 2 anos, todo dia, o dia inteiro. Às vezes você chega em casa, vai jantar, chegou um animal aqui, uma capivara atropelada. Você vai lá para o hospital e tem que pegar acesso e fazer exame, cuidar dela e tal. Então, acaba sendo uma coisa bem intensa, né? A residência é a melhor pós-graduação que tem por conta da experiência que você adquire, né? Todo dia, o dia inteiro, durante 2 anos fazendo aquilo. Então, aquilo lá se torna a sua vida e aí você aprende muito. Claro, vai muito do aluno e vai muito da instituição também de proporcionar isso. Então, eu gostava muito de operar, sempre gostei, até hoje é o que eu mais gosto. Então, todo animal que chegava que precisava de cirurgia, ou eu já fazia, se eu soubesse, ou eu pedia para algum residente da cirurgia de cães e gatos me ajudar. Aí eu aprendia com ele. Então eu fazia junto, a outra vez eu fazia sozinho. Anestesia, o pessoal da anestesia de cães e gatos que fazia para gente, só que eles não sabiam silvestre. Então eu estudava o protocolo para passar para eles, eles ficavam monitorando. Raio-X, o pessoal era de cães e gatos. Então eu tinha que estudar radiologia e ultrassom de silvestres para eu auxiliar o especialista ali no raio-x ou no ultrassom na hora de fazer o exame do meu paciente, porque o interessado em ter o resultado era eu, né? E às vezes o cara nem estava muito interessado, ele ia fazer porque precisava fazer, e eu que acabava estudando para saber isso. Então, claro, pós-graduação ajuda muito, mas eu tive, né, conheci pessoas que se formaram na mesma residência que eu e que acabaram não adquirindo parte desse conhecimento, tá? Porque vai muito da pessoa, vai de você ir atrás de você estudar. Fazer curso, né? Voltei para São Paulo depois da residência, fui atrás de fazer curso. Quando eu vou dar curso, eu estudo muito também, né? Porque além de pegar e montar os meus casos, organizar tudo que eu atendo todo dia, eu preciso me aprofundar em alguns temas que eu vou estudar, vou pegar literatura nova, né? Vou atrás de artigo. Então, sim, eu sempre considero que a gente não sabe nada, que a gente tem muito que aprender, tem muito que desenvolver. E é uma área que está crescendo muito. Então,
não pode parar, né? Esses cursos online que ficaram aí muito comuns com a questão da pandemia e tal, já voltaram a acontecer os cursos presenciais também, que dá para a gente passar muita prática. Então, lá no Instagram eu também sempre divulgo os cursos que eu dou, né? Todos, né? Presenciais ou online. Dá para pegar muita coisa prática em curso, né? Façam cursos, façam estágios, né? Não parem de estudar nunca, porque você nunca vai chegar num estágio que você não precisa mais, né? Está tudo sempre desenvolvendo. Então, eu sinto que ainda tem muito o que melhorar. Isso que o professor Renato Tordoni falou é bem importante. Se houvesse assim, uma área que aqui na minha faculdade é muito forte, o pessoal tem os grupos de estudo, pesquisa, extensão. Eu acho bem legal que eles sempre falam, tudo que você aprendeu no cão e gato, no cavalo, no boi, pensa, o que que eu posso trazer para aplicar no silvestre, nos pets não convencionais. Acho isso muito importante. Acho que todo estágio é válido, as diversas áreas de conhecimento, para ter essa troca. Ó, em quelônios eu faço assim, mas eu já vi fazer assim em outros animais, ter esse comparativo, até mesmo para quem ainda vai escrever o TCC. Acho muito importante quando a gente vai defender alguma coisa que a gente acompanhando no estágio, a gente fazer esse comparativo entre outras espécies. Dando seguimento às perguntas, professor, tem só mais 5 perguntinhas aqui, eu não sei se o senhor vai ter compromisso, aí após as perguntas, eu já te libero. Acho Pergunta que da 10 Gisele. minutinhos eu consigo. Tá. Pergunta da Gisele Viana. Quanto à fluidoterapia, né? Qual que é o volume? Ela está perguntando se é igual cães e gatos, que é 60% de reposição, 40% de manutenção. E se depende do grau de desidratação. Depende, a gente tem os volumes já pré-definidos para manutenção, tá? Vai depender da espécie, vai depender do tamanho do animal, tá? Quanto menor, a gente faz proporcionalmente mais, né? Mas, por exemplo, de forma geral, a gente vai fazer entre 40 e 60 ml quilo dia nos mamíferos. Então, quanto menor o animal, mais próximo do 60, quanto maior o animal, mais próximo do 40. Mas isso aí seria uma taxa geral de manutenção. Nas aves, a gente vai utilizar mais ou menos também de 50 a 60 ml quilo dia. Isso tudo de manutenção, tá? Nos répteis, cerca de 25. Nos mamíferos, a gente tem alguns que eles suportam um volume muito maior. Geralmente, a gente vai fazer uma reposição alta de até 200, dá para usar, né? 150, 200 ml quilo dia. Por exemplo, em coelho, que tem alteração intestinal. Aí eu nunca chego no 200, né? Tem gente que eu conheço muito boa que utiliza e tem bastante sucesso tratamento assim. O animal tá com uma impactação de seco, com uma alteração importante de intestino, a gente tem que fazer uma fluidoterapia mais intensa. Tá? Então, é mais ou menos essas taxas, de forma bem resumida, a gente utiliza e sempre tem que considerar o grau de desidratação para fazer a reposição, sim. Muito obrigada, professor. Achei bem pertinente. Qualquer coisa, depois eu peço a arte verde para postar lá e eu reposto, ou eu peço algum artigo, professor, e disponibilizo para vocês. Mais uma pergunta a respeito da transfusão sanguínea. A Sirlene Lara pergunta: é preciso ser da mesma espécie para fazer a transfusão sanguínea, no caso dos animais silvestres? Se é preciso ou não, a gente não sabe, ninguém sabe exatamente, mas a gente não, na hora que precisa, é o bicho que tem. Então, já vi acontecer de transfundir sangue de uma espécie para outra, de papagaio para calopsita, né, de cágado para jabuti. Então, assim, é o ideal? O ideal é que seja da mesma espécie, mas já vi fazer de espécies semelhantes e dar certo e funcionar bem, né? Melhorou por causa disso? Não sabemos, mas deu certo e não fez mal. Não tem, é uma área com muito pouco estudo ainda, tá? Jorge, fica a dica para os amantes silvestres para investir nessa área aí, para ajudar o professor Renato a atender lá, hein? Tem uma pergunta aqui, eu não consegui anotar o nome da pessoa, mas ela pergunta para fazer sexagem em aves, coletando sangue. Qual tubo de coleta ela deve utilizar? Na verdade, para fazer a sexagem, a gente pode usar pena ou sangue. Eu sempre utilizo sangue, tá? Eu não gosto de ficar, eu dó de ficar arrancando um monte de pena. Aí eu prefiro coletar um pouquinho de sangue. 2, 3 gotinhas de sangue já vão ser suficientes, tá? Você pode coletar em qualquer anticoagulante. Você pode colocar no EDTA mesmo, você pode até colocar no tubo
que vai coagular, né, nos tubos de bioquímico, que não tem problema, não vai causar alteração. Geralmente, eu pego o papel filtro, né, que é o que vai para o laboratório para fazer a sexagem, e pingo da seringa, eu coleto numa seringa normal e pingo direto no papel filtro, tá? Então, são só 2, 3 gotinhas e já é suficiente. Muito bom. Está acabando, está acabando. A doutora Mariana pergunta mais uma vez, o que você acha do uso do pó hemostático para os silvestres? Bom demais. Nossa, melhor coisa. A ave, quando está com sangramento em unha, às vezes no bico, não para de sangrar, né? Aí coagula, ela se move, volta a sangrar. Aí eu pego o pó hemostático, coloco ali, seguro um pouquinho, né? Claro, não vai lotar o animal de pó, você pega o mínimo ali para ser suficiente para a lesão. E segura ali, para de sangrar e já era, resolve. Muito bom. Para unha de coelho, unha de porquinho da Índia, unha de papagaio, né? A gente usa bastante. Top! Tem mais duas perguntas, mais uma minha aqui. Qual é o acesso venoso mais desafiador que você já acompanhou na sua carreira? Eu já fiz, deixa eu pensar que eu fiquei bem felizão de fazer. Assim, eu vou te dizer que eu gosto muito de pôr acesso, né? Eu fico puto quando eu não consigo. É uma coisa que, assim, me dá raiva mesmo. Então, eu sempre pratiquei bastante nesses animais pequenininhos, né? Justamente para pegar prática em conseguir. Porque quando o animal chega, ele não está saudável e bem, com a pressão boa. Ele está sempre super mal, pressão ruim, vasoconstrição periférica. Vai ser muito difícil de conseguir. Então, quanto mais você praticar, melhor. Pensar um difícil. Assim, quando chega porquinho da Índia muito mal e a gente coloca, para mim é o mais desafiador, acho que é isso. Chinchila não é tão difícil quanto porquinho. Twister não é tão difícil quanto porquinho. Acho que os mais difíceis. Animal grande eu sempre gosto, né? Já pus em urso, já pus em onça pintada, em onça parda, em tigre. Assim, é legal por ter sido um bicho diferente? Mas a veia dele é um tubo de PVC desse tamanho assim, não é um desafio você colocar, né? É legal você colocar por ser uma espécie diferente. Agora, pela dificuldade mesmo, eu acho que o porquinho da Índia vence. Sempre um desafio colocar quando eles chegam muito mal. Muito bom. Tem só mais três e acabou, professor, eu juro. Pergunta do Vitor Barbosa. Ele pergunta sobre estágio na região de São Paulo. Pode ser estágio não remunerado para ele fazer nas férias, né? Tanto para ele quanto para os outros alunos aqui, se o senhor conhece algum lugar. Se eu conheço algum lugar para ele fazer o quê? Estágio? Estágio não remunerado para férias. Tem as clínicas referências, né? Tem a Safari, que eu trabalho lá, eles dão estágio. Eu acho que agora eles só estão, não sei se eles não estão dando estágio, só estão dando estágio obrigatório. Tem a Exotic Pets, que sempre abre edital, acho que é só obrigatório também. A Wild Vet, não sei como que funciona lá. Tem a Tucan, da Érica Couto. Tem a Selva, lá em São Bernardo, da Lucila, muito boa também. Todos dão estágio, né? Cada um tem o seu programa, né? Tem que ver, não sei como que funciona cada um. Mas são vários locais grandes aí. E aí tem os locais, eu atendo em um monte de clínicas, são 50 clínicas que eu atendo, né? Se você vai fazer estágio só com silvestre em uma delas, você vai ver pouco caso, porque eu atendo um aqui, outro ali, fico atravessando a cidade o tempo todo. Então tem muita gente que, quando começa o estágio numa clínica, fala assim, quando tiver atendimento seu, que eu tiver aqui, você me avisa, deixa eu acompanhar, tal. A pessoa acompanha, mas aí é de vez em quando, né? Então tem essas possibilidades, tá? Tem que ir atrás dos editais aí de cada um desses locais para ver como funciona. É interessante, a Safari sempre abre o edital ali, tipo, para os obrigatórios, eu sei que em novembro ela já começa a chamar o pessoal que está querendo, né, a procura de fazer o estágio com eles, a partir de novembro eles já divulgam, aí já solta na primeira semana de janeiro o resultado para o pessoal já fazer o estágio ou de janeiro a julho ou de agosto até o final do ano, né? Então eles sempre abrem ali no finalzinho
ou no inicinho de maio para quem vai fazer após julho. Então é bom sempre ficar, sempre que eles divulgam, eu estou correndo atrás também de falar para o pessoal que as vagas estão abertas. Mas acompanha o professor Renato nas clínicas onde ele está atendendo, ele sempre está postando uma história de algum atendimento, passa a seguir, acompanhar esses locais que ele está atendendo e não tenha vergonha de pedir estágio, não. Manda uma DM lá, um direct para a empresa onde ele está trabalhando, procura outras clínicas também, pergunta se aceitam estagiários, como é que é a forma de ingresso, manda e-mail, liga. Enquanto vocês não tiverem uma resposta que eu não, vocês já têm, né? Enquanto vocês não tiverem uma resposta, não parem, né? Se vocês realmente querem, corra atrás. A gente vê aí, tem muito zoológico aqui pro lado do Nordeste, né? Santuários, vários locais aqui onde vocês também podem vir estagiar. Nessa questão aí, igual ele falou, que atende em vários locais. Se for uma pessoa que tiver carteira e falar assim, ó, professor, posso ir com você, cola lá com o professor que quem quer, Deus dá um jeito, né? E aí a pessoa, dependendo do nível de comprometimento dela, faz acontecer. Porque tem muita gente que, eu não tô achando, mas vamos correr atrás aí, que eu acho que vai valer a pena para vocês verem hoje, assistiram hoje durante a palestra toda essa trajetória do professor, vários casos, né, no Silvestre, eu acho que tem coisa nova ali todo dia, né, várias espécies, né, várias espécies não convencionais, eu creio que até uma anamnese com esse pessoal que é dono desses pets é um pouquinho mais profundo, assim, de se fazer. Então, se vocês gostam da área, procure as professoras dentro da faculdade de vocês, eles também têm sempre para indicar. Eu acho que a gente não deve ser inimigo de professor, deve ser amigo, porque esse que indica aí também serve, né? Aí você falar assim, ó, chega lá na Safari, falar que você assistiu uma palestra do Renato Ordoni aqui com ele, comigo e com ele aqui, eu acho que você já ganha um pontinho a mais de diferença da outra pessoa que vai chegar lá do nada. E assim, eu acho que faz totalmente diferença quando você apoia o trabalho do professor Renato. Eu já tive experiência de apoiar vários veterinários, divulgar o trabalho, divulgar várias outras coisas ali no meu Instagram, e automaticamente já recebeu o convite, ou eu falar que precisa, a pessoa fala assim, não, pode vir. Então, corram atrás, passem a valorizar, convidem o professor para ministrar palestras aí na região de vocês, né? Procurem despertar essa atividade de organizar eventos, né? Falar assim, vamos chamar o professor, vamos ver quanto que custa para trazer ele lá de onde ele estiver trabalhando, seja em São Paulo, seja em qualquer outro estado, né? Vamos correr atrás, valorizar o trabalho dele, que eu acho que todo mundo que se sente valorizado, acho que de uma forma ou de outra tenta recompensar a pessoa. Às vezes ele não tem vaga, mas ele conhece um amigo ou uma amiga que trabalha na área que pode abrir as portas aí para vocês. A pergunta da Laís Abreu, ela pergunta se você acha importante a avaliação sanguínea periódica em roedores, mesmo que clinicamente aparentam estar bem. Olha, depende do roedor, tá? São animais que têm uma expectativa de vida muito curta, né? Geralmente, de forma geral. Então, falando os twisters, que vivem cerca de 4 anos, né? O hamster sírio, uns 3 anos. O hamster anão russo vai viver 2 anos no máximo. Então, assim, o porquinho da Índia vive mais, né? Já tem de 8 anos, mas a expectativa deles é até 6. É a chinchila que é o que mais vive, vive cerca de 20 anos. Então, eles têm uma expectativa de vida curta. O que eu oriento geralmente a fazerem periodicamente quando o animal já está numa idade mais avançada, considerando a sua expectativa de vida? Observarem absolutamente tudo com relação ao comportamento, às fezes e a ingestão de alimentos, tá? Isso é muito importante. Ultrassom periódico, eu acho o mais importante de todos, tá? Avaliação física dentária, principalmente. Agora, o ultrassom, ele vai trazer informações muito importantes com relação aos principais problemas que eles têm, que são tumores uterinos, né, nos twisters, cisto ovariano em porquinho da Índia, tá? É muito comum também. Então, o ultrassom acho que vai trazer mais informação do que essas alterações sanguíneas. Os coelhos, por exemplo, que eles não são roedores, eu já gosto de fazer exames de sangue mais periódicos. Por quê? Porque eles têm muita insuficiência renal, principalmente, de forma silenciosa. Eles vão demonstrar uma alteração clínica, né, de comportamento, de prostração, enfim,
por conta de uma insuficiência renal, quando a creatinina dele já tiver 10, 11, 13, né, já tem até com 15 de creatinina, sendo que o máximo é 2,9 para eles. Então, isso é extremamente alto, para quem não sabe muito bem o que é isso, né? Um gato aí, que tem muita alteração de doença crônica renal, o animal está com 3,5, 4 de creatinina, nossa, está extremamente alto, né? Imagina um coelho com 15. Então, eu recomendo nos coelhos fazerem esses exames mais periódicos por conta desse tipo de alteração. Agora, insuficiência renal em um pequeno roedor, olha, eu não lembro de um caso que eu tenha atendido. Já atendi chinchila, porquinho da Índia, com diabetes, por exemplo, né? A gente também não veria no exame de sangue. Então, é menos comum de encontrar essas alterações e são animais que precisam ser anestesiados, né? Precisam de uma contenção química para coleta de sangue. Então, não peço de forma periódica sempre. Eu avalio muito a clínica, para mim é o mais importante, avaliações periódicas de exame físico, e ultrassom abdominal, raio-x torácico também, tá? Dou mais preferência para esses exames. Muito bom. A última pergunta da Maria Vitória, para a gente encerrar, depois eu vou falar um pouquinho do Instagram do professor Renato, para a gente já fazer as nossas considerações. Maria Vitória pergunta o seguinte: existe mais de um tipo sanguíneo em uma mesma espécie? Vixe, pergunta difícil, né? De qual tipo de animal? Não tem muito estudo com relação a isso, tá? Os tipos sanguíneos de aves, eles são diferentes, né? Existem diferentes, não sei quantos são, nem quais são, uma coisa que está muito em estudo ainda. Em répteis, acho que nem tem estudo sobre tipo sanguíneo, tá? Da mesma... Nos cães e nos gatos, é uma coisa que está sendo desenvolvida agora nos últimos anos, tá? Os tipos sanguíneos e quais tipos de reação eles podem ter entre eles, tá? Nos animais silvestres, isso é uma coisa que está muito precária ainda e a gente não tem muita informação sobre, tá? Então, quando precisa, é o que eu falei da transfusão. Quando a gente precisa, a gente faz com o que tem, porque o animal, se ele está precisando, é porque faz, né? Então, ele vai morrer. Melhor morrer tentando do que não fazer. Bom, então é mais ou menos essa informação, que não é muita, que a gente tem hoje sobre isso. Muito bom, professor. Essa foi as nossas últimas perguntas. Acho que o senhor já falou bastante sobre a questão da importância da residência, do mestrado, quando te perguntaram como é que foi, chegou aqui, estágio. Acho que outras perguntas, igual ele falou, podem mandar no Instagram lá para ele. Coloquei aí o link do WhatsApp do Linae Educa para vocês terem acesso a outras palestras também, já organizadas aqui para o Linae, junto com o professor Renato Ordones. Vou mostrar para vocês um pouquinho, rapidinho aqui, do Instagram do professor, para a gente poder fazer as nossas considerações. Amei muito o bate-papo, sei que o professor está tarefado e daqui a pouco ele tem que sair para atender mais, como ele já avisou mais cedo, também ele é bem cansado. Gostei muito da participação de vocês, participaram bastante, teve algumas câmeras e vídeo aberto, me deu um tiquinho de trabalho aqui, mas foi bom que eu prestei atenção aqui no evento todo, foi bem legal. O Medicina de Répteis, no curso de Medicina de Répteis, eu acho que ele aí já está alinhando com o professor Renato Ordones para lançar uma nova edição aí do curso, então fiquem de olho, entrem no grupo do WhatsApp que eu mandei, sigam o professor Renato Ordones, que eu acho que quando lançar essa nova turma, vocês vão poder se inscrever. Foi um curso bem legal. A palestra que a gente organizou ano passado também foi a sala cheia, acho que teve ingressos esgotados também. E quem quiser ter acesso a essa palestra depois, entrem no grupo Linha Educa, que eu peço as meninas lá, a gente libera aí para vocês. Vou só fazer algumas considerações aqui, o link de presença, daqui a pouco eu libero aí para vocês, tá bom? Só interromper o compartilhamento aqui. Olha, o pessoal disse que já está seguindo o professor. Então, vamos lá, quem ainda não segue o professor Renato, vamos seguir para apoiar ele, ó. Tá aqui o link, tá aqui o Instagram do professor Renato Ordones, vou colocar aí no chat para vocês seguirem. Como eu disse para vocês, acompanhe, procure saber lá onde ele trabalha, para vocês perguntar se abre estágio, ó, tá o link do Instagram do professor aí. Vamos dar essa forcinha aqui, nós estamos com 270 pessoas, se 130 seguir o professor ali, ó, 180 já vão chegar nos 10 mil, o pontapé, depois vem 100, depois vem 1 milhão, né, se Deus quiser aí, vamos apoiar o trabalho do professor. Então, tá aqui o Instagram do professor, ele posta bastante caso clínico, bastante coisa da rotina aí,
Então, para quem gosta de Silvestre, está aí a oportunidade de você ter acesso a esse conteúdo gratuito aqui com ele, tá? E falando do curso, né, quem está patrocinando o curso é a Lina Educa, né? Toda vez que vocês querem um curso que não está sendo muito ofertado no mercado, ela sempre procura ofertar, seja online, agora voltando para o presencial, como o professor Renato já falou, né? Então, estão trazendo aí. Ela também posta vários conteúdos legais lá. Então, aproveitem para vocês usufruir das palestras gratuitas e também fazer parte aí dos cursos do Linae. Falando do curso do professor, como ele já disse, vou mostrar aqui para vocês o folder do curso. Ó, será um curso aí com 12 horas de aula. É um curso bem bacana, curso com o professor, é uma aula assim descontraída, você não fica cansado, né? Ó, então, a data prevista está para o dia 23 e 24 de abril desse ano. O curso vai ser totalmente online. Futuramente deve ter um curso organizado pelo INAE junto com o professor Renato presencial para vocês fazerem. Então, vai ser 12 horas a aula, né? Já está entrando no segundo lote. Eu deixei o link de inscrição com desconto aí para vocês, mas depois vocês podem procurar o professor Renato também. Tá aqui a questão do conteúdo programático, no dia 23, é um módulo aí bem legal, ó. Morfofisiologia de aves, tem um módulo 2, ó, aqui, ó, neonatologia, que é algo bem importante aí para vocês estudarem. Tá bem completo no sábado, então vocês vão estudar até meio-dia, tem aquela pausinha para o almoço, depois vem à tarde até às 16 horas, então ó, aqui não vai ficar cansativo, porque depois das 16 você pode tirar o dia para descansar, ou até mesmo rever os conteúdos citados aqui na aula, para no domingo você vir cheio de perguntas para o professor Renato, tá? No dia 24 vem algo muito importante, que é as doenças infecciosas, e ele encerra aqui com a clínica médica de aves, tá? Então, um curso bem caprichado, ó, vai terminar meio-dia, você tem o resto do dia para você descansar aí, e é uma oportunidade incrível aí para médicos veterinários, para pessoas que trabalham aqui na área, tá? O nosso professor está aí, vocês tiveram a oportunidade de conhecer ele. Aqui, se vocês quiserem ver depoimentos de alunos de outros cursos, né? Então, tá aí um curso aí bem bacana. Professor, quero te liberar, quero agradecer mais uma vez pelo carinho que o senhor tem comigo aqui com a página também, por sempre aceitar o convite aí do Linae Educa. Teve vários elogios aqui, vai sair mais elogios, tenho certeza, lá na lista de presença. Depois eu mando para o senhor, que esses comentários positivos servem para alavancar essa carreira. Então, se o senhor quiser ir, já vou liberar. Aí eu vou passando mais uns recadinhos aqui para os alunos aqui, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. A gente se vê em agosto. Em agosto chegando, a gente já marca alguma coisa voltada para os répteis, tá bom? Com certeza. Obrigado, viu, mais uma vez. A gente se vê. Obrigado a todo mundo que participou também, tá? A gente se vê por aí no Instagram, nas próximas palestras, nos GEAs, aí vai ter um monte de simpósio em breve com aula aí. A gente acaba se vendo. Obrigado, gente. Até mais. Boa noite. Amém. Até mais. Enche a agenda do professor, hein? Já pega o e-mail dele, já começa a convidar para palestra na faculdade de vocês, hein? Organizar curso, cutucar a faculdade de vocês para fazer uma pós-graduação que o Silvestre chamar o professor Renato Ardantes, que é assim que a gente gera as oportunidades na vida da gente. Mas pode ir lá, professor. Muito obrigada. Obrigado, gente. Boa noite. Por nada. Cadê meu pessoal que está ansioso aí com a lista? Pessoal, vamos lá seguir o Linae Educa também. A gente bateu uma meta aí de 10 no seguidor essa semana. Sigam o Linae Educa. A gente vai ter mais palestras essa semana. Amanhã a gente tem um encontro com... Ó, tá aqui o Insta da Linae. Amanhã a gente tem um encontro com a Mel Rabelo, um convidado dela muito especial. A gente vai falar sobre o mercado de trabalho para os animais silvestres. Vai ser uma palestra, uma live, né? Lá no Instagram, a gente deve marcar uma palestra aqui no Zoom depois, mas vamos lá todo mundo assistir o evento. Eu sei que certificado é uma coisa que ajuda bastante, mas é o momento de vocês interagir diretamente com uma profissional da área. Melanie está atendendo a domicílio também, então quem tem dúvida de como é o serviço a domicílio para animais silvestres, então vai ter essa oportunidade amanhã, tá? O que mais? Maria Vitória é desse jeito aí mesmo. Vamos lá.
Eu vou colocar, vou espelhar a palavra-chave aqui na tela. A Aline, acho que não pode estar aqui comigo para a gente fazer umas considerações. Eu só passar um videozinho aqui de 1 minutinho para mim já soltar para vocês. Quem tiver interesse em entrar nos grupos de estudo, tem acho que 8 vagas para entrar no Silvestre, tem vagas em outros grupos. Fica aí no final, assim que eu cancelar a gravação, pausar a gravação, eu mando o link para vocês. Então, um videozinho aqui rapidinho, um recadinho da Linaê para vocês, tá? E eu volto a falar de novo sobre o certificado da gravação. Tirar o mudo aqui. Deixa eu autorizar meu som aqui. Quando é sozinho aqui, o negócio demora mais um pouquinho, gente. Se tivesse para ler minhas perguntas aí, na tinha agilizado esse negócio. Mas vamos lá. O videozinho aqui da Linaê, rapidinho, 30 segundos. Prontinho, nem doeu, né? Então é isso aí, gente. Eu tô com a Linaê já faz 2 anos, elas têm me apoiado, têm contribuído para a minha trajetória. A gente vai ter essa palestra aqui, ó, dietas não convencionais, novas tendências no mercado pet food, como eu falei para vocês antes, né? Vamos falar do que está sendo dado de alimentação para esses cães e gatos aí. Já coloquei no chat o link, daqui a pouco eu coloco aí de novo para vocês se inscreverem. A gente já tem 600 inscritos nessa palestra, então vamos falar de dieta vegana, que o povo está falando aí, né? O professor vai trazer bastante coisa relacionada a essa questão para quebrar os mitos, né? A gente falar sobre os mitos e verdades sobre isso daí, para quando alguém falar, eu vou dar dieta vegana para o meu gato, você poder se defender e falar assim, ó, isso funciona assim, aquilo outro, para você ter esse contato, para quando você for pagar a matéria de nutrição ou estagiar na área e tiver essa parte de dieta, você entender um pouquinho mais, tá? Vou deixar o link aí para vocês se inscreverem. Deixa eu abrir meu bate-papo. Peraí, aí, tá aqui o da dietas. Tem mais uma, que é a palestra de avicultura, tá? Vai ter a atuação do profissional da avicultura para médicos veterinários ou tecnista. Vocês calma aí um tiquinho, que a aluna aqui, Rafaela, sofre de ansiedade igual vocês, tá? Então, eu tô aqui com o coração fazendo 500 já, tô quase caindo para trás. Então, se inscreva aqui, ó. Vai ter palestra dia 27 de abril, tá? Também às 7 horas. Eu sei, gente, hashtag lista de presença. Então, vamos lá, gente. Já enrolei vocês. Enrolei não, passei o que tinha que ser passado. Vai ter um curso de medicina canábica, microbiologia básica, curso de nutrição básica de cães e gatos, práticas sustentáveis na pecuária de corte. Então, tem bastante coisa lá. Então, quem quer estudar, quem quer curso, procurar curso, você fala assim, eu quero um curso nessa área, não tem, chama ali na E, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui meu slide aqui do PowerPoint. Só um instantinho. Só um tantinho que eu já tô quase acabando, viu, gente? Sei que você está cansada também. Deixa eu voltar aqui, tomar questão de flash. Cadê? É isso mesmo, gente. Aqui é assim. Eu não consigo liberar a lista de presença sem fazer tudo que tem feito. Vem, apresenta palestra, explica como funciona. Então, quem quer saber da lista de presença, da gravação, tem que chegar cedo, tem que chegar cedo. A gente, se a palestra começa às 7 horas, eu estou aqui 18h45 para tirar todas as dúvidas, né? Mas eu tirei no início, eu tiro no final também. Então, tá. Eu vou encerrar o evento daqui 2 minutinhos. O certificado de vocês, eu vou redigir ele ainda aqui. E provavelmente eu consigo enviar para vocês até meia-noite, se não até quarta-feira à tarde eu já envio para vocês o certificado. A gente teve aqui 2 horas de evento, eu vou colocar 2h30 de participação aí para vocês. Se o professor me disponibilizar a questão dos slides, eu mando para vocês, aviso lá, tá? Se não, vocês assistem a gravação e façam as anotações de vocês nessa uma semana ou até 15 dias que a gente possa estar liberando para vocês, tá?
A gravação, o Zoom não dando nenhum PT aqui, eu já baixo ela do Zoom, do Simpla, e até meia-noite, 1 hora da manhã, eu disponibilizo essa gravação para vocês, tá? Eu envio um e-mail pelo Simpla mesmo, lá, acessa a gravação, fulano, e o link para quem quer se inscrever no curso. O que mais? A lista de presença eu vou passar agora, vou espelhar a palavra-chave para vocês. A palavra-chave não é muito difícil, eu vou esperar na tela. Sempre que tem patrocinador, eu espelho na tela. Quando não tem, eu faço vocês prestar bem atenção que a gente fala a palavra-chave durante o evento. Como hoje a gente tem o patrocínio da Lina Educa, vou disponibilizar aqui para vocês. Na lista lá do formulário tem uma perguntinha, uma cápsula do tempo. O que é que você quer dizer para você para daqui a um ano? Então, daqui a um ano eu vou enviar essa resposta para você. Se você falar assim, daqui a um ano eu estou formada, você vai ler essa mensagem lá e vai ver se você formou daqui a um ano. Então, 11/4 de 2023, vou enviar para vocês, tá? Então, eu vou transmitir aqui, deixa eu já pegar meu linkinho da presença, para vocês assinarem. Os alunos que tiveram que ir embora no meio do caminho, não tem problema não, porque eu já sei quem participou e quem não. Aqui, a gente tem um sistema ninja aqui que conta. Então, vamos lá, deixa eu transmitir minha tela. Não fiquem perdidos, eu vou passar a lista agora, tá? Quem quiser entrar nos meus grupos de estudo, fique aí até o final. Agora que eu parar a gravação aqui, eu vou mandar um acesso para vocês, tá? Tá bom? Alguma dúvida? Hoje não tem sorteio, né, gente? Mas tudo bem, tem desconto. Em vez de sorteio, eu consegui desconto para quem vai fazer o curso. Obrigada pela participação de todos os meus gurizinhos, os meus amantes de Silvestre. Vou fechar o bate-papo aqui. Nossa, palavra-chave tá muito difícil, eu falei, né? Isso aqui é para vocês não esquecerem. Então, sempre que vocês quiserem curso na área e falam assim, não estou achando curso disso, daquilo, daquela outra, vocês vão chamar ali na Educa lá, que elas vão, dentro do possível, organizar para vocês. Ó, fechei agora o bate-papo, vou botar o link da presença. Vocês têm 5 minutos para me responder. Agora é 9h11, eu vou esperar vocês aqui até 9h20. Link da presença. Mais uma vez, muito obrigado a Aline e Naê por proporcionar esse momento incrível aqui com a gente. Nos vemos dia 14 na palestra de dietas para pets. Tá bom? Dietas Pet Food. Nova tendência do mercado pet. Nos vemos, então, dia 14. E amanhã, quem quiser saber do mercado de trabalho, tem live lá no meu Instagram, 19 horas da noite. Cadê? Beijinho para a Lina Naê, meus amores. Quem não seguiu, vai lá seguir Lina Educa. Ai.